Quadrado Mágico no ar, meus amigos. Como vocês já estão vendo, desfalcados, Canedo não é chinelinho, tá? Ele foi para a Argentina acompanhar o Fluminense, não está aqui com a gente hoje ao vivo, mas obviamente quinta-feira estará aqui conosco. Mas estamos aqui, Bruno Pet, Edu, para falar de mais um fim de semana de futebol e muito futebol. Cara, até anotei aqui alguns destaques, tá? Eu quero ver por onde que vocês vão querer começar, que hoje eu estou aqui no lugar do Canedo fazendo essa abertura. Primeiro, claro, antes, só queria pedir para a galera, se puder, deixa o seu like aí, que não custa nada, né? Para ajudar os amigos. Continuamos com o problema de estamos num fake vivo, a gente está gravando como se fosse ao vivo, mas não está indo ao vivo no YouTube, que a gente ainda está com um probleminha na nossa conta. Inclusive, se você trabalha no YouTube aí, está assistindo, quiser dar uma moral para a gente, que a gente está tendo um probleminha, mas já, se Deus quiser, tudo vai estar resolvido. Mas é isso, se inscreva aqui no Quadrado Mágico, mande aí para os amigos o link do nosso papo e deixe seu like, obviamente, que ajuda bastante a gente. Galera, Pet, Edu, tivemos um Flamengo, obviamente, colando de vez no Palmeiras, goleada, jogou bem pra caramba. O Palmeiras, que por sua vez perdeu para o Fluminense, que trocou de técnico, foi muito bem, jogaço de virada, 3-2, ganhou bem. Um Galo que está subindo, na verdade Minas, está todo mundo subindo, que o Cruzeiro também não para de vencer desde que chegou o Arthur Jorge, poupou contra o Corinthians também, baita resultado. Que mais tivemos? Tivemos um Arsenal fazendo 3-0 no Manchester City, até isso a gente teve, começo lá da temporada na Inglaterra, o Community Shield, sem Guardiola, agora o City, o Arsenal passou o carro, estreia de Bruno Guimarães, inclusive foi titular. Já chegou de título. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Tivemos o Thiago Mendes não cumprimentando o Neymar, e no jogo o Santos deu uma respirada 3-0 em São Januário, e o Vasco afundado na vice-lanterna agora na zona de rebaixamento. O Santos ainda está ali perto, mas claro, uma vitória dessa, famoso confronto direto, deu uma respirada. Enfim, muita coisa, cara. E eu acho que de repente a gente pode até começar por isso, não sei o que vocês preferem, já dando aí o bom dia, boa tarde, boa noite. As novas regras aí de anti-cera no futebol mundial chegaram também ao futebol brasileiro e melhorou, né? Pelo menos nessa primeira rodada, os números foram favoráveis. Boa tarde, meus amigos. Muito boa tarde, Bruno Pet, Conrado Santana. Tivemos muita coisa nesse final de semana e teremos muita coisa nessa semana, né? Porque é uma semana que o pessoal jogou aí no sábado e no domingo, com a cabeça também na quarta, na terça, na quinta, né? Porque nós teremos grandes decisões a partir de amanhã. Já começa com o nosso correspondente internacional, Vitor Canedo, que está em Mendoza para acompanhar a classificação do Fluminense. Será? Ele foi lá buscar isso, né? Então, a gente vai saber na quinta-feira tudo sobre a viagem e a epopeia de Vitor Canedo em Mendoza para Fluminense, Independiente e Rivadavia. Vai ter Flamengo e Cruzeiro na quarta-feira, vai ter Corinthians e Rosário Central na semana. Tem o Botafogo, que perdeu ontem para o Vitória, mais uma vitória do Vitória atuando no Barradão, e o Botafogo tendo que fazer 5-0 pelo menos para levar o jogo para pênalti na Sul-Americana. Semana passada o Canedo falou aqui que o Botafogo era um dos times, né, candidatos ao título da Sul-Americana, né, que estava ali no meio de tabela do Brasileiro. No mesmo dia que o Canedo falou isso, 6-1 para o Cienciano, e o Botafogo agora vai ter uma missão duríssima aí no meio da semana. Enfim, muita coisa, e ainda não acabou, né, a rodada do Brasileiro. Hoje ainda tem Internacional e Remo para finalizar, e um jogo que é muito importante esse jogo para a classificação. O Remo pode chegar a 25 pontos, sair da zona de rebaixamento, botar o Mirassol lá dentro, e o Internacional também, né, pode sair da zona de rebaixamento caso vença, e aí empurra também o Mirassol. E assim, passa o Grêmio, né? Que tem essa disputa no Rio Grande do Sul. Tem esse detalhe. Tem esse pequeno detalhe. Então, se o Inter vencer hoje, ele passa o Grêmio que perdeu ontem. Não vou dizer que foi goleado, porque 3-0 não é goleada, na minha visão, mas perdeu mais um jogo muito ruim do Grêmio, e o Inter pode passar. Muita coisa. Vamos lá, porque o que não falta é assunto. O meu destaque inicial vai para montanha-russa do futebol brasileiro. Porque no último Quadrado Mágico que a gente gravou aqui, a gente estava decretando, praticamente, óbvio, brincadeiras à parte, mas a gente estava decretando aqui o fim da temporada do Fluminense, que tinha acabado, que nada ia funcionar mais no Fluminense, que a gente estava preocupado com o que seria o Fluminense no restante do ano. O Fluminense vai lá e me vira um jogo
absurdo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poucos esperavam, né? Que aquela virada, depois que saiu o gol do Palmeiras ali, já quase com 40 do segundo tempo, né? Todo mundo falava, beleza, é o Palmeiras, ganhou o jogo, finalzinho, um time que sabe controlar e tudo mais, e o Fluminense foi lá e conseguiu virar, e chega com outra cara completamente diferente para enfrentar agora o Rivadavia, que o nosso Canedo vai acompanhar por lá. Em contrapartida, o Vasco da Gama, que vinha para muitos numa recuperação, um trabalho aqui do Pedro Emanuel que vinha melhorando o time, um time que sofria poucos gols, tomou 3 do Santos dentro de São Januário. Então a montanha-russa do futebol brasileiro esse fim de semana é bastante significativa para a gente entender como funciona o nosso futebol aqui. Um dia você está em cima e literalmente no dia seguinte você está afundado ou vice-versa. É impressionante o que acontece aqui no futebol brasileiro. Mas vocês querem começar falando de tempo de bola rolando, Conrado? Era isso que vocês queriam? Coloca os números aí, que eu acho que foi uma novidade legal aí que a gente viu na Copa do Mundo, que é engraçado, né? Que Inglaterra, Espanha, o pessoal lá fora, eles estão super preocupados com isso, né? E a gente assiste os campeonatos e lá é muito melhor do que aqui, né? A gente acha que lá é ótimo e aqui é muito pior. Então, se lá está precisando, aqui, obviamente, também tá, né? Então, só para relembrar, né, algumas das regras, por exemplo, ontem eu vi no jogo do Santos e Vasco, o Brasão fez uma defesa, saiu do gol, o Vasco estava pressionando, claramente ele quis dar aquela famosa vamos, como é que o pessoal gosta de falar? Tirar o momento do jogo do outro time? Fugiu a palavra. Esfriar o jogo, né? Esfriar o jogo, obrigado. Vamos esfriar o jogo, que para mim é uma bobeira, que direto sai gol logo depois disso. Mas enfim, aí ele ficou lá, chamou o juiz, meu ombro tá doendo, bababá, e o juiz teve que parar o jogo, o Neymar teve que ficar 1 minuto fora do jogo, porque era o time, a regra, inclusive, o técnico escolhe quem tem que sair nesse momento. Mas você tem 10 segundos para escolher. Se não escolher, o capitão que tem que sair, no caso for o Neymar, mas eu acho que de repente já seria escolhido o Neymar, já que ele é o que marca menos, você vai ter que ficar 1 minuto sem um jogador em campo. Enfim, isso aconteceu. Tem a questão de para bater, tiro de meta, para bater lateral, 5 segundos, enfim, várias coisas várias regras para tentar coibir e ter mais tempo de bola rolando. E a gente está vendo os números aí, né, que pelo menos nessa primeira rodada, teve algum aumento, assim, importante. Eu vou também completar 2 coisas que eu acho que estão sendo interessantes da gente perceber. Me parece que há uma orientação não apenas para cumprir as regras, obviamente, as novas regras, mas também para deixar o jogo correr um pouco mais. Eu estou vendo que os juízes eles estão deixando o jogo correr um pouco mais, não estão marcando qualquer faltinha, né, como sempre marcaram aqui no futebol brasileiro. Então, aquele carrinho que pega a bola, pega o jogador também, que é muito comum deles pararem o jogo para dar falta e ficar picotando aquilo ali toda hora. Eu tô vendo que eles estão deixando correr um pouco mais o jogo, talvez seja uma orientação da direção de arbitragem. E uma coisa curiosa, né? Os jogadores, eles estão se entendendo com as regras. Eles ainda não tá automático, né? Então, eles estão tentando fazer alguns, né, os mesmos comportamentos de antes, mas quando eles estão vendo a consequência, eles ficam revoltados. Ué, como assim? Essa parte do Brasão ontem, o Brasão estava falando com o juiz, mas eu fui atendido aqui, eu parei o jogo. E o juiz assim, meu amigo, o jogo parou por tua causa. A regra é essa. Na próxima, você não pare o jogo. Então, e foi assim, muito bem o juiz, né? Um juiz novinho, né? O Casagrande, exato, 26 anos. Lucas Rodrigues, bem, né? Lucas Casagrande. Ele foi muito bem no jogo inteiro, eu achei, nesse sentido. Depois teve com o Colídio também, né? O Colídio teve alguém virou o braço na cara do Colídio, o Colídio caiu. O Neymar. E aí parou o atendimento, e aí o Colídio, não, mas eu preciso sair. Aí, não, vai ser lá fora, meu. Pediu atendimento, vai lá para fora. Só pra gente ler aí a diferença que a gente tá falando, né? A média das primeiras 22 rodadas do Campeonato Brasileiro foi de 51,5% de bola em jogo, né? Foi, obviamente, muito ruim. Aí, após a implementação, nessa rodada, na rodada 23, 56,5%. Cara, um aumento legal, de 5%, é um aumento importante. 5%, e aí tem ali os jogos, né? Desculpa, só para complementar, 5% numa média de jogos que dá mais ou menos 100 minutos de jogo, considerando os acréscimos, mais de 90 minutos, dá uma média de 5 minutos a mais de jogo, de bola rolando. Pô, é muita coisa. 5 minutos é muita coisa. Ótimo, e a gente tá vendo aí os jogos, né? O Atlético Paranaense Bragantino foi ótimo, 62%.
né? A média que a FIFA fala, que é o ideal, é 60%. Só que quase ninguém, nenhuma das grandes ligas, inclusive Nem na Copa do Mundo. Nem na Copa do Mundo atingiu. A CBF está pensando em 57 minutos. Foi isso que a CBF falou? Vou até confirmar aqui. Está querendo chegar a 57 minutos. Mas, enfim, o Atlético Paranaense foi muito bom, São Paulo foi muito bom aí, São Paulo e Curitiba, perto de 60%. Vários jogos que, se for sempre assim, tá ótimo. Aí teve um Vitória e Botafogo que foi abaixo, 53%, Fluminense e Palmeiras também foi abaixo, 52%. Enfim, nem todos os jogos foram, claro, mas é assim que a média funciona, né? Nem toda rodada você vai ter todos os jogos perfeitos. O Vasco e Santos foi péssimo, abaixo de 50%. Mas, enfim, e ainda falta hoje o jogo, né, do Inter e Remo. Mas, assim, já mostrou alguma melhora. Eu acho que eu estou muito isso que o Edu falou. É questão mesmo de educar, que é isso que a gente já vinha falando aqui. Eu que falo disso da minha carreira inteira, tem 15 anos que eu fico enchendo o saco da cera insuportável que tem no futebol brasileiro, de melhorar. Igual isso do Brasão. Claramente, não estou falando, o cara encostou nele, tá? Ele saiu, quem não viu o lance? Foi aquela bola que esticada no atacante, ele sai por baixo, ele pega, deve ter tido um encostão ali, mas, cara, futebol é isso, encostão, você joga com o dono, não dá para você parar toda hora, porque o Vasco estava me atacando. Aí, claramente, ele fica com a bola, fica pedindo, não, vou tirar, tá doendo aqui, não, é sério, doeu. Tipo, deu em nada, cara, ele não precisava de atendimento. Então, se você precisa de atendimento, é 1 minuto fora. Tudo bem. Se você precisar, precisou. Aí agora os caras vão pensar 2 vezes, né? Antes de fazer isso. Então, para bater de meta 5 segundos, a partir, claro, quando o juiz avisa, né? Lateral, 5 segundos. Então, são várias coisas que o cara vai pensar. Até o atendimento de qualquer jogador, né, no campo, o cara vai pensar antes de ficar pedindo. Então, isso naturalmente. Isso foi só a primeira rodada, gente. Imagina isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer isso desde a base. Isso vai melhorar muito o futebol brasileiro, não é só no tempo, até o pensamento do cara de jogar bola. Deixa eu levantar rápido e bater para eu ficar com a posse de bola. O cara não ficar com aquilo na cabeça. O que está acontecendo no futebol brasileiro, que me incomoda há muito tempo, é que essa questão da malandragem, da cera, está enraizada na cabeça. O cara está pensando nisso o tempo inteiro. O tempo inteiro. É o que vem na cabeça do cara. O goleiro faz a defesa, ele já pensa em enrolar. É instintivo já, porque ele já está fazendo isso a vida toda. Ele está vendo todo mundo fazendo isso a vida toda. Então, essa questão é realmente de ser exemplar, de mudar um pouco a nossa cultura. E eu acho que tomara, né? Que isso continue sendo, não seja só em uma rodada, né? Que os juízes continuem implementando sem medo e que isso melhore no longo prazo até o nosso futebol de forma geral. Nós precisamos mudar a mentalidade. Isso é fato. Nós precisamos mudar a mentalidade, e essas novas regras, elas vêm para favorecer essa mudança da mentalidade. Porque é exatamente isso, Conrado. Ele não precisava de atendimento, mas o jogo foi parado, ele não foi atendido, o médico não entrou em campo, e ainda assim ele ficou lá botando a mão no ombro. Se numa próxima ele tiver o mesmo problema, ele vai pensar 2 vezes. Mas se eu botar a mão no ombro aqui e pedir atendimento, o Neymar vai ficar 1 minuto fora. E meu time vai ficar 1 minuto defendendo sem o Neymar, porque o Vasco estava com a bola naquele momento. Vai ficar defendendo com 10, eu vou prejudicar o meu time. E técnico, já pensou se quem tomar um gol assim, amigo, vai ser cobrado pra caramba. Vai ser, não pode. Vira uma irresponsabilidade, né? Porque você está correndo um risco tremendo. A CBF soltou também um dado, hoje de manhã, que é muito importante. A média de bola rolando das partidas antes da Copa do Mundo, até a pausa da Copa do Mundo, era de 52 minutos e 54 segundos. Essa média subiu na rodada, após esses 9 jogos, para 55 minutos e 29 segundos. Você de casa pode não achar que é muita coisa, mas você viu 3 minutos praticamente a mais de bola rolando na rodada. É muita coisa. Essa média de 55 minutos e 29 segundos, ela é maior do que a média que teve na Premier League, na La Liga e na Série A do Campeonato Espanhol. Então, a gente está atingiu pelo menos nessa rodada, um tempo de bola rolando no nível da elite do futebol mundial e esperamos que o futebol brasileiro siga esse exemplo do que vem lá de fora, porque são exemplos positivos. Chega de cera, de malandragem, de tentar ludibriar o árbitro, de tentar se dar bem a cada rodada. Chega. A gente precisa focar em campo, em bola, em desempenho. Isso é que vai fazer o futebol brasileiro evoluir. Não tentar se dar bem a cada jogada. Tem uma galera, né, que eu já vi alguns falando, mas e quando o cara realmente machucar?
vai ter que tirar o cara 1 minuto fora de qualquer maneira. Eu acho que, obviamente, isso aí, o próprio árbitro no campo, ele vai ter essa percepção, mas eu sou favorável, assim, mesmo quando o cara se machucar de propósito, ficar 1 minuto fora. Por quê? Porque vai justamente gerar esse entendimento, essa compreensão dos jogadores em campo. Fala, cara, beleza, eu preciso mesmo desse atendimento? Eu preciso mesmo dessa aguinha milagrosa na minha canela? Eu preciso mesmo que o cara venha aqui e jogue aquele spray maldito numa parte do meu corpo que não tá doendo? Será que eu preciso muito daquilo? Porque aí o cara vai começar a pesar, pô, cara, não, realmente eu preciso, eu tô com muita dor, pô, beleza. Aí o cara vai realmente precisar, vai ser atendido, ok. Aí o árbitro do campo vai entender se precisa dar 1 minuto ou não, mas eu daria pra todo mundo. Porque E se precisar substituição, calma aí, Pet, que isso, Pet? Não. Lá ele? Lá ele me ouvir. Se você não falha, passar batida. Mas, cara, eu daria 1 minuto pra todo mundo, cara. Eu daria, porque eu acho que vai ajudar a criar essa compreensão que vocês estão falando nos jogadores. Eu acho que os jogadores vão começar a entender mais e ter mais preocupação se ele tem que realmente, se ele precisa realmente aquele atendimento ou não, porque o time dele vai ser prejudicado sempre que ele for atendido. Outra boa também foram os 10 segundos para sair de campo se você está sendo substituído, né? A gente viu o Hulk tendo que correr, porque senão, de novo, fica 1 minuto fora quem tá para entrar. A gente viu, eu não estou lembrando, aconteceu com alguém que ficou 1 minuto fora. Aconteceu no jogo do Fluminense contra o Rivadavia e acabou que não Mas foi no finalzinho, né? Porque o juiz terminou e aí no Flamengo e Cruzeiro o Samuel Lino saiu contando junto com o árbitro. O tempo de então, isso é bom. E aí, na Conmebol não tem, e no futebol brasileiro, para terminar, tem a lei, que está sendo chamada de Lei Vini Júnior, né? Que de cobrir a mão, você também toma o cartão. Aconteceu ontem com o Arthur Cabral. Eu, particularmente, não gosto dessa, eu sei que isso é polêmico, enfim, quem for querer, quem acompanha a minha história sabe que, obviamente, né? Obviamente, eu sou contra racismo de qualquer forma e tem que punir gravemente. Eu sou totalmente, obviamente, a favor de medidas para coibir o racismo que prenda essas pessoas. Enfim, não tem nem o que debater sobre isso. Eu só não vejo essa regra no futebol sendo tão eficaz ao combate ao racismo. O que vai acontecer muito mais vezes foi igual ontem. Ontem o Arthur Cabral foi expulso e todo mundo ali viu que ele não foi racista, né? O juiz ouviu, inclusive ele falou perto do juiz. Ouviu o que ele falou. Todo mundo ouviu. Ninguém achou que ele que ele foi racista ou algo do tipo. Só que ele botou a mão. Eu acho que hoje em dia, que tem tanta gente aí fazendo leitura labial, eu acho que o cara, às vezes, ele simplesmente não quer estar exposto para todo mundo ouvir, quer falar uma coisa que Fala, fica ali rapaziada, campo. Muitas vezes isso vai acontecer. Então, o que... Opa, já tem vídeo do Canedo aí? Ele já apareceu. Já. Spoiler. Só para terminar o que eu acho sobre isso. Eu acho que essa lei deveria ser assim. Se alguém, a vítima, falar, olha, isso aconteceu, caso ele estivesse com a mão na boca, aí, amigo, aí o problema é seu. Aí, se você está na mão na boca e o cara falou, a gente vai acreditar na vítima. Aí eu concordo. Mas, sim, várias vezes, se o cara for falar alguma coisa, você fala, pô, mas Edu, eu vou te pegar lá do outro lado, meu amigo, você não joga nada, você é um jogador fraquinho. E aí o cara tomar um vermelho, isso é do futebol, sei lá, eu, sinceramente, não gosto, e de novo, eu não vejo como isso vai coibir o racismo. Quantos casos a gente já teve que o cara cobriu a mão? Teve esse agora do Prestiani, e o Vini Júnior falou, e isso foi investigado, enfim, tanto é que mudou a regra. Mas eu acho que é um pouco exagerado, eu entendo quem gosta, mas assim, eu não vejo essa regra ajudando a luta contra o racismo diretamente, na minha opinião. Só a título de informação, tá? Realmente não são todos os lugares, todos os países, todas as ligas que estão aderindo a essa regra. Na Alemanha, por exemplo, na Bundesliga, eles aderiram à regra, porém, eles não vão dar cartão vermelho, vai ser cartão amarelo. Então eles adaptaram a regra, falaram, beleza, é um problema cobrir a mão quando tiver uma discussão? Mas a gente não vai expulsar. Eles deixaram mais branda, digamos assim, a regra. Então, esse ponto do Conrado, assim, eu sou a favor, tá, da regra, mas eu entendo que ela não é uma unanimidade. Não é todo mundo que acha que ela tem que ser aderida e que ela tem que ser trazida para dentro da sua liga. A gente viu na Copa um Messi, um gigante, um dos maiores do esporte, na hora de ganhar, meio que tentou recorrer, olha só, botou a mão na boca. Eu acho que é isso que vai acontecer mais, entendeu? E aí
como ele nem botou, não foi direto, acabou que o próprio Messi acho que ficou com vergonha do que ele estava fazendo, meio que desistiu, e aí ficou por isso mesmo. Mas eu acho que vai acontecer mais isso. O cara vai, sem querer, vai esquecer, vai fazer isso falando nada demais assim. Ele pode estar xingando, falando, mas assim, não sendo criminoso. Então o cara vai fazer algo que não é crime, aí vai ficar, olha ali, vermelho, dá vermelho para ele. Ainda mais aqui no futebol brasileiro, que é um monte de chorão que fica pedindo cartão para o outro. Enfim, eu acho exagero, mas enfim, eu entendo a regra também, não acho que vai ter nenhum problema para o futebol tendo essa regra, os caras vão tirar a mão da boca e vão falar menos dentro de campo, porque hoje em dia tem essas leituras labiais, o cara não quer que todo mundo fique sabendo, obviamente, o que ele está falando dentro de campo, como ninguém nunca gostou de fazer, como a gente também está lá na nossa cerveja fim de semana, a gente não quer a câmera ouvindo e pegando tudo que a gente está falando. Mas, enfim, eu entendo, mas eu acho que a gente vai ter, na verdade, muito mais expulsões sem ser por racismo do que realmente coibindo racismo, pelo menos na minha opinião. Eu concordo que vão ter mais expulsões sem um motivo, né, claro para o que a regra foi feita. Mas eu gosto da regra. Eu gosto. Eu acho que é uma forma de tentar evitar. Eu sei que tem poucos casos assim, né, na proporção de jogos e expulsões ao longo dos campeonatos ao redor do mundo, mas eu gosto. Eu acho que não tem problema nenhum também você proibir o jogador de cobrir a boca. Não tem problema nenhum. Se ele quer destratar o juiz, ele pode falar na cara do juiz. Ele vai ser expulso do mesmo jeito falando na cara do juiz. Não tem porque ele cobrir a boca. Então, eu particularmente acho que é uma forma, já que é tão difícil, né? Esses casos de racismo são tão difíceis de você investigar, falou, não falou, é a palavra de um contra a palavra do outro. Aí você vê o caso do Cristiano, ele foi muito simbólico, né? Porque ele foi uma vergonha absoluta. Além de ser um crime, foi vergonhoso, porque depois ele tentou justificar com outro crime, né? Falando que chamou o Vinícius Júnior de homossexual. Então, assim, eu acho que é uma forma de você tentar coibir, e não vejo nenhum problema também do jogador ser punido porque cobriu a boca, é só não cobrir. Não tem... Porque é só em situação de conflito, né? É só em situação de conflito. Ele pode cobrir a boca. Exato. Se os jogadores quiserem um falar com o outro ao longo do jogo, cobrindo a boca, não tem problema nenhum. É só em situação de conflito. Você não precisa abrir a... Você não precisa... Tá mutado, Conrado. Tá mutado. Não precisa cobrir a boca para... Não, mas se o cara vem assim, o outro quiser falar que não, me xingou aqui, ele é expulso. Ah, mas é a situação clara de conflito, né? Bom, ninguém foi ainda dessa forma. Mas se você vem tranquilo aqui falar comigo, e aí, Conrado, pô, esse jogo, hein? E aqui, ó, me xingou aqui, ó, você vai expulso. Tolerância zero. Se botou a mão na boca e o cara falar, olha aqui o que ele fez, é expulso. Por isso ainda não tivemos esse caso, mas começou enfim, agora, podemos começou agora. Mas eu prefiro que coíba do que tente uma maneira igual a questão da mão depois da expulsão da mão do, né, pegou no saco, a mão no saco, fica todo mundo agora manjando, né? Ela botou a mão no saco. Eu acho que vai ser assim, mas enfim. Dá para seguir a vida. Vamos falar dos jogos? Só para dar os meus 2 centavos sobre o tema, eu sou um pouco mais... Eu sou mais favorável, estou mais na linha do Edu, principalmente por conta dessa questão da situação de conflito. Eu acho que se acontecer o que o Conrado falou, vai ser uma grande merda, né? Qualquer situação, o cara botar a mão na boca e falar, ir lá, igual o nhonho, reclamar com o árbitro. Olha ele, aqui, ó, me xingar. Pô, aí vai ser patético. O que eu acho que pode acontecer de fato, mas seria ridículo. Mas sendo numa situação de conflito, numa clara discussão, que acontece aos montes no futebol brasileiro, eu acho que não tem problema nenhum também. Eu sou favorável. Mas vamos seguir. Flamengo ganhou bem, hein? Ganhou bem. Acho que a gente separou aí os números do Léo Jardim. Como o futebol também muda rápido, né, Pet? Que você falou. O Léo Jardim não prestava, meu amigo. Não prestava. Mas desde a estreia de Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro, é o primeiro em vitórias, é quem mais conquistou pontos, obviamente, quem mais conquistou pontos como visitante, mais meteu gols, mais goleadas, 6 goleadas, né? Muita coisa, 6 goleadas, inclusive, e também sem sofrer gols. Ou seja, tá bem, tá muito bem o Flamengo. E já deixa uma provocação que eu tô vendo por aí, que quando ele perdia... Tá vendo? Não serve do jeito que ele tá jogando, tem que ser mais como o Felipe Luiz. Aí quando ele ganha, ele tá copiando o Felipe Luiz. Espera aí, meu amigo. Ele tá jogando do jeito dele. Não tá copiando ninguém. Ele tá jogando do jeito dele e esses são os resultados. Não dá quando ele perde, quem ganha é o Felipe Luiz, que nem tá mais aqui. Eu discordo dessa, já joga a pimentinha aí para vocês.
Eu vou ser bem sincero. Há umas semanas, não vou lembrar exatamente quantas, eu falei que o Flamengo do Leonardo Jardim, ele não me parecia ter uma identidade, né? Uma marca. É difícil você reconhecer o que o time fazia de bom frequentemente e que acontecia recorrentemente em cada partida. E estava difícil de enxergar isso em alguns jogos do Flamengo, mesmo antes da parada para a Copa, mas que o time já tinha dado boas respostas na mão do Leonardo Jardim. Com a volta dos titulares, vamos dizer assim, né? Porque, vamos lembrar, o Flamengo voltou da parada para a Copa, ainda com muitos desfalques, Paquetá fora, Arrascaeta voltando, outros jogadores também fora, Léo Ortiz fora. Então, a gente viu um Flamengo um pouco mexido e jogadores que tiveram na Copa do Mundo e não puderam treinar durante o período para a Copa do Mundo. O Flamengo hoje tem todo o seu elenco à disposição, jogadores já recuperados, exceto um ou outro, como o Alexandre, por exemplo, que ainda está no DM, mas o Flamengo tem a maior parte do seu elenco à disposição. E o Flamengo, nesses últimos jogos, desde o jogo contra o São Paulo, se eu não estou enganado, o Internacional, desde o jogo contra o Internacional, o Flamengo fez 3 partidas com desempenhos muito bons. Vamos chamar de muito bons. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem contra o Vitória no Maracanã, poderia ter vencido por uma vantagem até maior. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo em Minas Gerais contra o Cruzeiro. E ontem o Flamengo fez um jogaço. Uma atuação realmente muito boa. Uma vitória sem botar defeitos. Merecia ter vencido já no primeiro tempo por uma diferença maior do que 1-0 do que foi construído. Só que é um Flamengo, e aí eu não quero comparar com o Felipe Luiz. Eu não gosto de comparações, de falar exatamente isso. Porque agora tá jogando a forma do Felipe Luiz. Mas é um Flamengo que vem resgatando uma essência que foi muito determinante para a equipe vencedora de 2025. É um Flamengo que valoriza a posse, que troca mais passes, que pressiona de forma mais agressiva, que marca mais alto por maior parte do tempo. É um Flamengo que resgatou pontos que deram muito certo no ano passado. Então, eu acho que o Léo Jardim tem muitos méritos. Por exemplo, na fase ofensiva, entrada em último terço, eu acho que é uma equipe que tem mais repertório até do que a equipe do ano passado. Eu acho que é um time que, quando chega em zona de conclusão, tem mais repertório do por onde vai concluir a jogada do que o time do ano passado, que muitas vezes ficava dando murro em ponta de faca. Mas, para mim, é inegável que esses últimos jogos marcam um Flamengo resgatando uma essência que foi muito vencedora em 2025. É um time que tem trocado mais passes, tem valorizado mais a posse, os números comprovam isso e, naturalmente, o Flamengo se sente mais confortável jogando dessa forma. Então, eu não quero falar que o Léo Jardim está ganhando por conta do Felipe Luiz, porque esse trabalho já foi interrompido lá no começo do ano, gente. Acabou, o Felipe Luiz é passado no Flamengo. Já ganhou, já saiu, já está em outro clube. O treinador novo já está quase uma temporada inteira, porque nós estamos quase em setembro e o Léo Jardim chegou em fevereiro. Então, eu não vou falar que é por causa do Felipe Luiz, mas para mim é fato que o Flamengo hoje está marcando um resgate de uma essência que deu muito certo no seu trabalho anterior. Assim, quando o Flamengo voltou da pausa, né, da Copa do Mundo, a gente criticou bastante, né, o Leonardo Jardim, porque o Flamengo realmente voltou muito mal. E ele tinha lá a justificativa dele, que fazia total sentido, mas que ainda assim eu achava que o Flamengo podia jogar mais bola, que era de que os jogadores ficaram muito tempo dentro de outros contextos, com seleções. Ele não teve o time para treinar. Ele ficou muito tempo, os jogadores ficaram muito tempo sem treinar. E a gente via nitidamente, naqueles primeiros jogos ali do Flamengo no retorno, São Paulo, Inter, a gente vê nitidamente ali algumas falhas de sincronia mesmo, de coordenação, de última linha, de linha de defesa. Uma hora um corria para trás, o outro ficava fazendo impedimento, falta de cobertura na bola. As coisas não estavam fluidas, como a gente já viu o Flamengo em vários momentos jogar de forma um pouco mais fluida. Isso, ao longo do tempo, né, com os jogadores já voltando ao contexto do clube, voltando ao Flamengo, voltando a treinar juntos consistentemente, a gente tem visto o Flamengo evoluir, o Flamengo melhorar a cada jogo. Acho que o jogo contra o Mirassol foi, não vou falar que provavelmente, vou cravar, foi o melhor jogo do Flamengo desde a volta da Copa do Mundo. É claro que tem o peso do adversário, que não é
o adversário mais forte que o Flamengo enfrentou no período, talvez tenha sido o Cruzeiro, que também o Flamengo fez um bom jogo, fora de casa, na Libertadores, o Edu falou, eu concordo, eu corroboro com a opinião do Edu, mas é um Flamengo que vem evoluindo, vem mostrando melhor, e esse eu acho que é o grande mérito do Leonardo Jardim, que eu acho que a gente tem que valorizar. É um cara que realmente teve um contexto ruim, não soube responder bem, mesmo com o elenco que o Flamengo tem, teve dificuldades, mas que a partir do momento em que o contexto foi melhorando, ele vem mostrando serviço. A gente já brincou aqui várias vezes, o Conrado sempre brinca isso, né? Falando que tem técnico que odeia tempo para treinar, porque o time volta sempre pior. Com o Leonardo Jardim, está acontecendo o oposto. O Flamengo teve tempo para treinar, os jogadores voltaram, o contexto melhorou e o Flamengo está evoluindo, está melhorando. Eu também vou fugir aqui dessas comparações, porque eu acho absurdas, comparar com um técnico que já tá no outro clube, já tá no Mônaco mesmo. Vamos analisar quer analisar o trabalho do Filipe Luiz, analisa o Mônaco. O Edu vai ver todos os jogos aí por conta... Quinta-feira começa a Conference League. Então, assim, quer analisar o Filipe Luiz, assista o Mônaco jogando, porque já não tem mais nada a ver com o Flamengo. Eu acho que essa questão que o Edu falou do resgate é muito mais o resgate de um Flamengo, da forma como o Flamengo jogou, e aí muito por conta do elenco que tem nos últimos 5, 6 anos. Não é o trabalho do Filipe Luiz. É como o Flamengo teve os seus melhores momentos aí desde Jorge Jesus para cá, desde 2019 para cá. Então, assim, são resgates a situações que, com vários técnicos, o Flamengo teve e que fizeram o Flamengo jogar bem. Agora, quando você olha para os números, tem alguns números que eu vou até ver se eu consigo abrir aqui. Eu tinha pego uma imagem mais cedo. Não é o melhor dos gráficos, tá? Porque ele não tá bonitinho ali, certinho, com os números e tudo mais, mas dá pra gente ter uma ideia, dá pra gente ter uma noção, se eu achar ele, obviamente, né? Se eu achar, se ele é legal pra eu poder abrir. Se eu não achar, eu não vou conseguir. Deixa eu aproveitar e falar, então, enquanto você tá procurando. Vai falar. O que eu ia falar é que, cara, às vezes os times jogam mal, os jogadores jogam mal. Nem sempre é o técnico, porque você pegar o próprio Filipe Luiz esse ano, tanto é que ele foi demitido. Ele também, comparado com o ano passado, o time também não estava jogando o que jogava do ano passado. Esse ano com o Filipe Luiz. Então, assim, nem sempre é aquilo que eu debato, brinco, que eu falo, que é difícil você saber até onde vai o trabalho técnico, onde faltou, porque a gente não está no dia a dia, você não está vendo de fato o trabalho dele. O jogador você está lá vendo, chutou assim, chutou assado, posicionou assim, posicionou assado. O treinador você está vendo o time, mas nem tudo, não é videogame, né? Ele não está lá com controle, botando exatamente cada cara em algum lugar, apesar de alguns acharem que estão fazendo isso, que eu acho que é um erro, inclusive, de alguns técnicos. Mas, enfim, agora o Flamengo está jogando bem. E antes passou uma fase que estava jogando mal. E é claro, quando você está jogando mal, se você for comparar com tudo numa época que estava bem, você vai ficar abaixo. Eu acho que isso vale para qualquer técnico. Se você pegar alguma fase, quando o Jorge Jesus do Flamengo não foi bem, ele vai estar muito abaixo do próprio Jorge Jesus na época que estava... Bom, enfim, acho que agora o Flamengo está recuperando várias coisas, como vocês falaram, fisicamente, jogadores voltando, tá com um elenco mais completo. Até o Luiz Araújo voltou ontem também. Carrascal jogou pra cacete contra o Mirassol. Acho que está até precisando de um jogo desse. Mostrando a força que tem esse elenco do Flamengo. O Carrascal é muito bom, cara. O Carrascal é muito bom. Ele pode não ter jogado isso tudo ainda no Flamengo, mas é muito bom. Ele caberia em praticamente todos os times do futebol brasileiro. Inclusive, já é o quê? Pelo menos uns 4 ou 5 anos, muitos torcedores do Flamengo até hoje perguntam: cadê o reserva do Arrascaeta, que nunca chega? Cara, o Carrascal tá aí no elenco há um tempão. Ele tem totais capacidades de ser um camisa 10, como ele foi contra o Mirassol, para substituir o Arrascaeta. É que eles muitas vezes jogaram juntos. O Carrascal como um meio aberto e o Arrascaeta por dentro. Mas quando precisar, meu amigo, ele vai jogar por dentro. O Flamengo, eu acho que não existe essa preocupação hoje. Não deveria existir, né? Na minha opinião, claro. Se pode existir para algumas pessoas. O Flamengo hoje tem a Arrascaeta, tem o Carrascal para botar e tem o Paquetá para botar, que aí você só vai colocar, né, outro jogador ali no caso. Você tem 3 meias que podem ser camisas 10 de um nível muito alto, inclusive, né? Ele jogou pra caramba, deu assistência, drible, começou jogadas, foi um grande jogo, né? E Pedro fez mais 2 gols, que até pra gente já pensar na frente, será que vai ser titular contra o Cruzeiro? Na minha opinião, tem que ser, mas eu acho que é muito disso, eu acho que é um Flamengo que voltou a jogar bem, com também as ideias do treinador, que claro, fez ajustes e tal, mas enfim, quando você tá jogando mal, na minha cabeça é isso. Quando você está jogando mal, obviamente, seus números e tudo que você for comparar não vai estar bem. E dificilmente um time vai jogar bem o ano inteiro. Como eu falei, o próprio Filipe Luiz esteve mal. Tanto é que foi demitido, por mais que eu acho que a maioria discorde. Conrado, eu concordo 100% com você, que também nem tudo é culpa do treinador, né? Obviamente, os jogadores jogam mal e, enfim, as coisas acabam não acontecendo. Mas eu acho que tem algumas coisas que podem marcar essa diferença. A questão da pressão, da marcação alta, é uma questão que, para mim, ela é muito clara. O Flamengo, com o Leonardo Jardim,
passou por mais momentos de bloco baixo e médio. Sim. Passa por mais momentos assim. E nesses últimos jogos, o Flamengo teve uma marcação um pouco mais alta, por mais momentos do jogo. Então, isso para mim é uma diferença. Independente se essa marcação vai ser bem feita ou mal feita. Se vai ser bem executada ou mal executada. Mas a ideia, ela me parece... Se pegar do começo dele, então, até agora, né? Exato. E isso faz com que o time recupere mais posses no campo de ataque. O jogo contra o Vitória na última semana foi o jogo que o Flamengo mais recuperou posse no campo de ataque. No campo do adversário. Então, naturalmente, é um time que buscou ser mais agressivo e roubar a bola no campo do adversário mais vezes, né? Então, isso marca diferenças. Agora, se vai marcar alto e o adversário vai quebrar a pressão e pegar o time exposto e vai fazer um gol, é porque foi mal executado. E aí nem sempre o treinador vai ter culpa. Às vezes é um zagueiro que sobe uma linha, às vezes é uma pressão que sai errada. Enfim, acontece. É isso. Mérito do adversário. Mérito do adversário, exato. Agora, o comportamento dentro de campo, eu acho que a gente consegue marcar essas diferenças. Dois dados que corroboram o que você falou. Um, eu tenho aqui a imagem, o outro eu não tenho, mas eu vou falar sobre. Isso aqui é a média de posse de bola do Flamengo desde março até agosto. De cada barrinha dessa é um jogo. Se você olhar essas últimas 3 ou 4 barrinhas aqui, nem todas elas estão acima da média da posse de bola. Essa linha tracejada vermelha é a média da posse de bola do ano, da temporada do Flamengo nesse período aqui, de março a agosto. Isso é Leonardo Jardim? De março para cá já era Leonardo Jardim, né? O Felipe Luiz foi demitido em fevereiro, se não me engano. Acho que foi. Então, assim, esses últimos 3, 4, 5 jogos aqui são jogos em que a posse de bola do Flamengo esteve consistentemente ou muito perto da média ou acima da média. Quando a gente olha aqui para os jogos mais lá atrás, aqui lá para o início, aqui março, essa segunda barrinha, por exemplo, a quarta e quinta barrinha, são jogos que, foi o que o Edu falou, são jogos com menos posse de bola, com menos, entre aspas, controle da bola do Flamengo dentro dos seus jogos. E quando a gente olha, aqui eu não tenho outro gráfico aqui, tá? Mas eu já bati o olho nesse gráfico, que é o gráfico de PPDA. Bota lá de novo, o Pet, por favor, desculpa. Só para te ajudar, para a galera que está vendo, eu que estou vendo de primeira também, como você falou. Eu acho que se a gente dividir pela metade, você pega ali na metade. Para a direita, você vê que são as maiores posses de bola, né? As barras estão mais altas. Para a esquerda, estão abaixo, e várias muito baixas. Eu acho que isso mostra o que o Edu tá falando. Uma mudança até do Leonardo Jardim, que ele jogava de um jeito no Cruzeiro, talvez ele pensava que dessa forma fosse acontecer. Mil coisas podem acontecer também. Às vezes ele tentou e não conseguiu ter a posse, enfim. Às vezes, quando ele fazia 1-0, eu acho que ele recuava muito, eu acho que isso ele também foi mudando. Eu acho que você pegar da metade para o lado direito, ou seja, são jogos mais recentes, tem várias barras acima da média, né? Então, o Flamengo que vem tendo mais posse de bola, enfim, eu acho que pode ser o Leonardo Jardim percebendo que tem que adaptar um pouquinho ao estilo do elenco. É isso, e assim, ainda tem o outro dado, que é o dado de PPDA, né, que é passes por ação defensiva, que é o contrário. O Flamengo eu não tenho o gráfico aqui na mão passes agora. Passes do adversário, né? Isso, quantos passes você permite que o adversário dê quando você tá sem a bola. Esse número, quanto menor, melhor, porque você permite menos passes ao adversário. Se você olha os últimos 3, 4 jogos do Flamengo, tem permitido menos passes ainda, tem permitido menos tempo de posse de bola para o adversário, porque está conseguindo quebrar mais a posse do adversário, que é o que o Edu falou em relação à pressão alta mais encaixada, a pressão pós-perda funcionando melhor. Então o Flamengo tem conseguido algumas melhoras importantes em alguns aspectos, né, do jogo. Pet, um dado que o perfil Entre Linhas 97 lá do Twitter botou, inclusive sou fã do trabalho dele, na quarta-feira contra o Cruzeiro permitiu que o Flamengo trocasse 42 passes para ter um desarme. O Flamengo permitiu que o Cruzeiro trocasse 18,8 passes para ter um desarme. Então, olha a diferença da quantidade de passes permitidos que uma equipe permitiu a outra. Eu acho que nem necessariamente, né, Pet, você falou que quanto mais baixo, melhor. Em teoria, sim. Mas assim, depende da estratégia. Time que você... Isso, exatamente. Sim. Eu acho que o que isso mostra, de fato, prova você está pressionando mais o adversário, né? E aí eu acho que para o Flamengo, eu acho que a gente concorda aqui, eu acho que é isso que vocês estão falando, é melhor isso, até o Flamengo nos últimos anos, inclusive, com o elenco que tem, enfim, com a qualidade que tem, é melhor pressionar mais e recuperar a bola mais rápido. Então, se o adversário troca menos passes,
a cada ação defensiva sua, ou seja, quer dizer que você dá um bote em algum momento, faz uma interceptação em algum momento, você consegue fazer alguma coisa defensivamente atrapalhando a troca de passe do time. Mas é claro, de repente, se você é um time que não tem tanta qualidade, quer jogar no contra-ataque, o time fica lá trocando vários passes na defesa, esse número pode ser alto e você tá felizão. Tranquilo, pode trocar seus passes aí, e aí quando você rouba, de repente você vai lá e faz alguma coisa efetiva. Mas eu acho que não é assim que o Flamengo pretende jogar. Eu acho que esses números aí que vocês trouxeram, muito bons. Acho que mostra claramente isso, independente do que eu falei também, de estar jogando bem ou mal, eu acho que isso prova uma mudança, né? Aos poucos, o trabalho do Leonardo Jardim na estratégia no jeito do Flamengo jogar, e vem melhorando, né? Os números que a gente mostrou no começo aí, quem mais conquistou pontos no Campeonato Brasileiro desde que ele assumiu. E agora fica a dúvida, né? Pedro, titular na quarta-feira contra o Cruzeiro, jogando em casa. Vocês foram cornetados lá no Instagram, banco? hein? Vocês foram cornetados lá no nosso corte, Pedro. Vocês aí que querem Pedro, eu também quero. Para mim é Pedro titular, meu amigo. Para mim tem alguma forma. Eu não estou dizendo que a tática, quem comentou lá, a tática não importa. Claro que importa. Só que para mim existe tática boa com o Pedro em campo. É simplesmente isso. E eu acho, inclusive, que dava para jogar o Bruno Henrique junto, ainda mais no Maracanã. Mas sim. Você tira quem, o Lino? Poderia ser o Plata, que jogou. E quem vai jogar na direita? Ontem. O Plata jogou pela esquerda, mas aqui o Lino vem jogando pela esquerda. Sim, mas pode ser o Lino lá. Ou jogar com dois ali na frente, enfim. Ou pode ser o Bruno Henrique no segundo tempo também. Mas sim, eu, no meu time, jogaria o Pedro. Mas vai ser assim, vai ser interessante ver isso. Que quem não acompanhou o último quadrado mágico, né? O Pet trouxe aqui. O Pedro só foi titular uma vez nessa Libertadores, contando desde a fase de grupos. Foi contra o Estudiantes, 1-0, o gol dele. Mas ele foi reserva em todos os jogos de Libertadores, praticamente, com o Arthur Jorge. Então, vamos ver como é que vai ser, porque é o jogo, né, cara? É o jogo. Isso pode definir temporada, inclusive. Tem esse peso, né? E principalmente, Conrado, depois de um jogo em que o Pedro foi muito bem contra o Mirassol, né, cara? Sim. Assim, o Pedro, a gente falou muito aqui do Flamengo e tal. Eu fiz até um conteúdo que eu postei hoje mais cedo nas minhas redes sociais falando como o Flamengo construiu o seu primeiro gol, já que foram 5, né? Que foi uma jogada pelo lado direito que o Flamengo foi tentando várias vezes com o Varela escapulindo ali nas costas do Fernandinho e do Reinaldo. Essa jogada entrou algumas vezes, mas se você olha pro jogo, pro jogo como um todo, cara, o Flamengo criou por dentro pra caramba. E quase sempre era com o Pedro baixando, fazendo apoio e servindo os companheiros e as tabelas surgindo a partir dali, com o Carrascal, com Plata, enfim. O golaço do Luiz Araújo tem participação do Pedro, né? Uma ótima jogada do Flamengo, mas ele recebe ali no pivô, dá uma cavadinha por cima, vem o passe para trás e o Luiz Araújo faz o gol. Ontem ele estava mais Harry Kane do que o normal, né? Ele gosta muito de baixar ali também, jogar, mas ontem, que é uma coisa que o Harry Kane faz muito. Mas o pessoal me criticou muito lá, porque eu falei que o Pedro é um jogador que se sobrepõe à tática. Que jogador é esse que vocês estão vendo? Gente, eu acho que o Pedro... No meu time, o Pedro joga sempre, meu amigo. Não tem contexto, não tem jogo, não tem... O Bruno Henrique também, igual o Conrado, não? Não, o Bruno Henrique eu já acho que tenho mais facilidade. Pela idade, mas eu acho que em muitos momentos ele merece. O Bruno Henrique eu já tenho mais facilidade de abrir mão, vamos dizer assim, mas também sou fã do Bruno Henrique. Agora, o Pedro, você não tem um jogador como ele no futebol brasileiro. O pessoal até comentou aqui no vídeo nosso, né, que a gente fez do Flamengo Cruzeiro. Mas você não acha que a estratégia do Jardim deu tão certo porque justamente o Pedro estava fora e o Bruno Henrique estava dentro? Eu acho que você dava para fazer a mesma forma de jogar, ser agressivo com o Pedro também. Porque, tudo bem, o Pedro, ele não é um atacante que pressiona muito, ele não é um jogador rápido, veloz, mas ele também não é um zero à esquerda não, gente. Ontem, inclusive, o Pedro e o Bruno Henrique também não é. Eu acho que a maior diferença não é nem defendendo com o Bruno Henrique. É a questão quando você tem a bola, o cara de velocidade que te dá muita opção o tempo todo. Porque o Bruno Henrique também, cara, até ao longo da carreira dele, no áudio, quantas vezes o Jorge Jesus dava bronca nele, que ele não voltava tanto e tal. Sim. Ele também não é, nunca foi o cara de... Claro que ele tem... O supra-sumo da marcação, né? Ele também não é, né? Então eu não abro mão Eu não abro mão do Pedro. O Pedro, para mim, seria titular. Obviamente que no contexto de futebol brasileiro, né, gente? Do Flamengo e tal. Não estou falando que o Pedro sobrepõe a tática na seleção brasileira, no Real Madrid. Estou falando no Flamengo, no contexto do Flamengo no futebol brasileiro. Mas no meu time, o Pedro joga sempre. Inclusive, esse jogo do Flamengo Cruzeiro foi porrada de todos os lados. A torcida do Cruzeiro ficou chateada comigo porque eu falei porque o Jardim
teve um plano de jogo melhor do que o do Arthur Jorge. A do Flamengo ficou chateada porque eu falei que o Pedro sobrepõe a tática. Mas eu banco tudo que eu falo, meu amigo. O Jardim foi melhor do que o Arthur Jorge. E o Pedro tem que ser titular. A verdade é essa. Edu, é o que eu sempre falo, tem que jogar no longo prazo. Não é pensando só agora. Às vezes o cara vai te xingar aqui agora. Aí vai lá pra frente, ele vai, lembra que ele falou aquele negócio lá. Tem que jogar no longo prazo. Agora é o seguinte, se o Flamengo ganhar 2-0, 3-0, vamos dizer assim, contra o Cruzeiro, agora na quarta-feira, o pessoal vai lá no meu conteúdo. Caralho, o cara falou mesmo que o Flamengo tinha sido melhor no jogo da ida e tal. Agora, se o Cruzeiro ganhar. Aí, tá meu vendo? amigo. Com o Pedro titular. Aí eu acho que eu vou ter que trancar. Eu acho que eu vou ter que trancar as mensagens, meu amigo. Mas vai ter jogaço, né? Fala aí, Pet. Isso dito, eu acho fortemente, não opinião minha, tá? O que eu acho que será feito pelo técnico, eu acho que o Pedro começa no banco contra o Cruzeiro. Justamente pela estratégia, teoricamente, assim, do Leonardo Jardim ter dado certo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Eu acho, tá? Eu posso estar errado, posso estar equivocado. Eu espero estar errado, inclusive, porque eu gostaria também que o Pedro fosse titular nesse jogo. Até porque vai ser um jogo em casa, né? Vai exigir um pouco mais. Eu acho que você vai estar errado. Protagonismo. Pode ser. Talvez pela exigência do protagonismo dentro de casa, talvez faça com que o Pedro seja titular. Mas, não sei, cara. Esse número de minutagem do Pedro na Libertadores me chama muita atenção, cara. Ele é o 17º minutagem. Mas é que era a primeira fase, né, cara? Mas aí... começou agora, o mata-mata, ele ficou no banco. Então, aí agora foi um jogo, é isso. Então, eu acho que o que a gente tem de verdade, de amostragem nessa Libertadores, para mim é o mata-mata, que, na minha opinião, você pegar as escalações, ele variou bastante ali. Vamos fazer uma brincadeira, então? No Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma brincadeira? Considerando que o Flamengo joga com 2 volantes, sempre Eric e Jorginho, 2 titulares. Os 4... quarteto de frente. Quem vocês escalariam? Lino, Arrascaeta, Paquetá e Pedro. Eu também. Eu também fico com esse quarteto com a ressalva que eu não sei como é que o Paquetá tá fisicamente, se ele vai sustentar, jogar 90 minutos, se ele sustentar sim, se ele não sustentar e entra o Plata no lugar do Paquetá. Mas pode pensar, por exemplo, no Paquetá no lugar do Jorginho, por exemplo, jogar Pulgar e Paquetá e você botar um Plata para você ter essa pressão um pouco mais forte ali na frente. Mas aí você tira o Jorginho do time? Você pode pensar em jogar. Eu particularmente, inclusive, prefiro uma dupla com Pulgar e Paquetá, ou Jorginho e Paquetá, do que Pulgar e Jorginho. Já falei isso várias vezes aqui. Você tá tirando o Jorginho da titularidade do Flamengo, então. Não, eu tiraria o Pulgar também, Pet. É que você vai ficar triste comigo quando eu falar que eu não vou deixar você tirar o Pulgar do time. Eu não permito. Então. Mas é porque eu acho que o funcionamento do Flamengo no meio-campo funciona melhor com um mais 5 e o outro mais 8. E ter essa diferença bem marcada. Do que você ter, por exemplo, o Jorginho e o Pulgar, que gostam... Eles ficam muito em linha, né? Muito lado a lado. Então, assim, eu acho que funciona melhor. Mas, assim, cara, olha a discussão que a gente está tendo. Se joga o Jorginho, o Paquetá ou o Pulgar. Se joga o Lino, o Rascaeta e o Bruno Henrique e o Pedro. Cara, quem jogar, o Flamengo vai estar bem servido. A verdade é essa, vai estar bem servido. Isso que a gente nem cogitou. O melhor em campo ontem foi o Carrascal. A gente nem cogitou que ele jogue de titular na quarta-feira, por exemplo. Verdade. E do outro lado, um Cruzeiro que vem muito bem. A gente mostrou aí o dado que desde que o Léo Jardim é o técnico do Flamengo, foi ele que mais pontuou. Mas desde que o Arthur Jorge assumiu, que foi depois, em abril, o Cruzeiro tem a maior pontuação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro era a lanterna. Quando o Arthur Jorge chegou ali na 9ª rodada, né, o Cruzeiro em 8 rodadas não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é só um trabalho que está sendo bem feito, é um trabalho de reorganização, de remontagem de um Cruzeiro, não de elenco, mas assim, o time estava muito mal, e sempre isso é muito difícil, né? Se o Cruzeiro só tivesse ali na metade do caminho, já teria sido excelente. Depois você chegar e ir lá para o topo, isso mostra que foi um trabalho realmente muito bem feito, né? O segundo do Arthur Jorge aqui no futebol brasileiro, já tinha, né, sido multicampeão com o Botafogo, tá muito bem no Cruzeiro, cara, 71% é um número altíssimo. Essa comparação, né, entre os dois, o início do Arthur Jorge, a passagem do Arthur Jorge no Cruzeiro e do Leonardo Jardim no Flamengo, é importante destacar o que cada um pegou quando chegou, que foi isso que o Conrado falou. O Leonardo Jardim ele pegou um Flamengo que estava com resultados muito ruins e com o início de temporada muito mal, mas que vinha com um trabalho espetacular do Felipe Luiz. Então ele tinha muita coisa ali que dava para ele aproveitar. Enfim, acabou começando mal e agora está tentando botar o time nos eixos e está melhorando. O Arthur Jorge pegou um Cruzeiro em frangalhos. O trabalho do Tite foi
muito ruim no Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha nada. O Gerson já estava falando que tinha sido uma das piores contratações, que não prestava, que não ia jogar bola. Cara, o Cruzeiro estava em frangalho. O Caio Jorge, que tinha feito uma temporada tão boa com o próprio Jardim, né, na temporada anterior, vinha muito mal. Cara, ninguém estava jogando bola. O Cruzeiro coletivamente era um grande nada e o time estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Arthur Jorge, ele pegou... Ele teve um início de trabalho ali muito mais complexo no Cruzeiro para conseguir botar a ordem na casa e chegar onde ele chegou hoje. E realmente, ele está conseguindo levar o Cruzeiro para um patamar diferente, que não se imaginava, né? A gente sempre brinca aqui que todo ano surge um competidor para Flamengo e Palmeiras. O competidor contra Flamengo e Palmeiras já foi o Fluminense, já foi o Botafogo. Na temporada passada tinha sido o Cruzeiro. E com aquele início do Tite, a gente falou, beleza, então o Cruzeiro é mais um que chegou lá, fez uma graça, a famosa foca, né? Fez a graça e vai cair de novo e não vai conseguir sustentar. A chegada do Arthur Jorge mostra que, cara, calma aí, dá para sustentar sim, pô. O trabalho está funcionando agora, o Cruzeiro está voltando a querer fazer essa frente. E se o Cruzeiro, por exemplo, elimina o Flamengo na Libertadores, seria uma boa prova disso, de que o Cruzeiro chegou para competir com o Flamengo e Palmeiras e tentar se colocar ali como a terceira força do futebol brasileiro. Então, ressaltar o que o Arthur Jorge pegou quando ele chegou e onde o Cruzeiro está hoje, cara, eu acho que esse é o grande mérito dele, que realmente foi uma reconstrução de um time que foi tão bem em 2025 e que estava muito, muito, muito mal em 2026. O Arthur Jorge é um treinador excelente. Excelente. Ele é muito bom treinador. Eu vejo isso porque vários jogos do Cruzeiro que eu vejo, e o Cruzeiro não precisa nem ganhar o jogo. O Cruzeiro pode às vezes empatar, pode até perder. Mas tudo que ele pensa para o jogo tem algum sentido, tem alguma intenção. As trocas que ele faz durante o jogo são de quem está na beira do campo, lendo o que está acontecendo dentro do campo. Ele não tem aquela troca automática, sabe? Vou trocar um pelo outro porque é o que eu sempre faço, já deu certo aqui, já deu certo ali. Ele pensa exatamente o que a partida precisa, do que o time dele está precisando. Ele ajusta a pressão, ele ajusta a marcação, ele ajusta a forma de atacar, ele troca jogadores de lado, ele não tem problema nenhum em mexer com essas peças, né, para favorecer a sua equipe. Ele é um treinador sensacional, a nível pelo menos do futebol brasileiro. O trabalho dele no Botafogo já foi sensacional. Aquela conquista do Botafogo na Libertadores, que era um timaço e que jogou como um timaço, mas que no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro teve muito dedo do Arthur Jorge naquela final contra o Atlético Mineiro. A forma de marcação, a forma como ajustou a equipe depois de uma expulsão com 30 segundos de jogo. Cara, tem muito mérito do Arthur Jorge ali e da sua comissão, obviamente. E ele é um treinador de primeiro nível aqui para o futebol brasileiro. Não me surpreende o sucesso dele no Cruzeiro. Óbvio que me surpreende o quanto esse sucesso que ele tem não resulta no Cruzeiro disputar um título brasileiro. Por que me surpreende? Porque o Cruzeiro, se tivesse feito o mínimo com o Tite, o mínimo, o Cruzeiro fez 3 pontos no campeonato com o Tite. Se tivesse feito 10 em 21, já seria um aproveitamento ruim. O Cruzeiro hoje estaria com 43 pontos. E seria um postulante à conquista do Campeonato Brasileiro. Eu não coloco o Cruzeiro hoje como postulante, porque o Cruzeiro está a 12 pontos do Palmeiras. Eu acho que é uma distância muito grande para o Cruzeiro buscar. Ainda mais tendo 2 competições no meio do caminho, né? Libertadores e Copa do Brasil. Mas se tivesse feito o mínimo com o Tite, o Cruzeiro hoje seria um candidato a ser campeão brasileiro. Não me surpreende o sucesso do Arthur Jorge. Não me surpreende. Óbvio que você tem um azar nesse sorteio da Libertadores para os dois lados, porque Cruzeiro e Flamengo poderiam fazer tranquilamente uma final de Libertadores. Tranquilamente poderia ser um confronto de uma fase mais avançada, de uma semifinal. Eu acho que as duas equipes são favoritas, seriam favoritas em qualquer chave para chegar lá, mas o sorteio os colocou nas oitavas de final e um deles vai ser eliminado. Não tem como a gente fugir. O futebol é assim, né? Ou o Flamengo ou o Cruzeiro não vão jogar mais a Libertadores a partir de quinta-feira. E o Pet falou muito bem, né? O Cruzeiro ser competitivo a nível de Flamengo e Palmeiras, né? Talvez o nível do elenco do Cruzeiro não seja tão bom, tão qualificado como é o do Flamengo e até o do Palmeiras. A gente vê isso nas trocas, né? O Cruzeiro ontem ganhou do Corinthians, mas jogou com um time reserva, né? Vou colocar misto, porque você tem ali um Fagner, um Jonathan Jesus, um Otávio no gol, você tem o Caio Jorge na frente. Exato. O Romero, que deve ser titular agora na quarta-feira, mas é um time bem misto, né? Fabrício Bruno no banco, Matheus Pereira no banco, entre outros jogadores no banco também. O Cruzeiro não tem esse repertório que o Flamengo tem, por exemplo, de
se dar ao luxo de ter um Arrascaeta no banco e quem jogar vai ser o Paquetá. Né? O próprio Palmeiras também. Se quiser revezar, não vai jogar o Roque, vai jogar o Maurício. Não vai jogar o Flaco, vai jogar o Sousa. Tudo bem, não é o mesmo nível, mas é um jogador que está correspondendo. Enfim, não tem o mesmo elenco. Então, eu acho que isso pode pesar ao longo dessa caminhada. Mas fato é, o Arthur Jorge tem um trabalho tão bom que faz o Cruzeiro ser competitivo ao nível de Flamengo e Palmeiras. Infelizmente, o Cruzeiro começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, porque seria sim uma força a mais nessa competição. Foi o que você falou, se tivesse feito. Podia ter ido mal, mas mínimo, se tivesse ido tão mal, que eu acho que é a diferença do que o Pet falou. Porque eu acho que assim, se você comparar, que é um time que ano passado foi bem, é um pouco parecido com a história do Flamengo. A questão é que o trabalho deste ano que estava muito péssimo do Tite, mas também tem um time, tem um elenco que já jogou junto e jogou bem no ano passado. Isso é um pouco parecido com o Flamengo, né? A gente chega, o que foi bom? Foi bom no ano passado do Flamengo. Só que este ano, né? O que ele pega de fato da temporada atual foi muito ruim, né? Que abala até a parte, enfim, de confiança e tudo mais. Mas o time é muito forte, é o time que já tinha, enfim, mostrado que dava para competir no ano passado. E é isso, ganhou de um Corinthians que não poupou, né? O Diniz não poupou. Claro que o Corinthians está cheio de problema, principalmente no ataque. Mas assim, não poupou, jogando em casa, foi lá e conseguiu uma virada. Belíssima bola do Lúcio Rodrigues, inclusive, hein? Não deu certo no Bahia, de repente pode ser importante no Cruzeiro. A bola fatiada, a bola quicando, ele dá uma fatiada para a bola ir rasante e pega o Wanderson para fazer o gol de cabeça. Foi um belíssimo gol do Cruzeiro, que tinha colocado o Gerson, o Matheus Pereira, mas acabou decidindo o jogo com o Wanderson e o Lúcio Rodrigues, que também entraram no segundo tempo. E os reforços dando resposta, né, Conrado, do Cruzeiro nesse meio do ano, né? O Lúcio entrou ontem, deu assistência, o Zé Lucas entrou no meio da semana, ontem foi titular, mostrando que pode sustentar. O Arthur Jorge até falou sobre isso, né? Que ele pensa no jogador para o futuro, que ele vê mais o Zé Lucas na posição do Lucas Silva, e um jogador novo, muito jovem, a gente elogiou ele muito aqui na quinta-feira, mas os reforços do Cruzeiro começam a dar respostas, né? O Wesley já tinha feito gol semana passada, foi titular contra o Flamengo na quarta-feira. O João Costa cabeceia a bola que vem do Felipe Moraes, que dá reforço, mas é garoto, 17 anos, que ele tá dando oportunidade. Bruno Rodrigues voltando de lesão fez gol. Enfim, é um time que está crescendo. Chega forte. O que a gente já esperava para a temporada, mas não tinha acontecido no comecinho, aconteceu o Cruzeiro, e esse jogo, obviamente, o futebol tem dessas, vai ter muitas repercussões para o restante da temporada dos dois times, né? Se perder o Cruzeiro, de repente, será que está tão bom assim e tal? Mas o Flamengo, principalmente, né, pelos investimentos que vêm sendo feitos, se cai nas oitavas de final, vai ter muita pressão para o Leonardo Jardim. Pressão, inclusive, que está assim em cima de Abel Ferreira, né? Que foi sábado, acho que a gente pode falar rapidinho, né? Grande vitória do Fluminense, que eu, inclusive, vou deixar mais uma provocação para passar para vocês. Eu acho que os treinadores mais pressionados hoje do futebol brasileiro são Abel Ferreira e Rogério Ceni, talvez, os que se esperam um pouquinho mais, são os mais longevos. Não tem receita de bolo no tal do futebol e por isso que ele é maravilhoso. Fica muito tempo, é excelente. Muitas vezes sim, mas nem sempre. E às vezes trocar é bom. E a gente está vendo lá, o Fluminense jogou muito melhor. O Zubeldia já estava num tempo legal, né? Já tinha feito um ano? Quase um ano, né? Quase um ano, aí vem o Marcão, tal, com o Thiago Silva gritando ali junto, quase de auxiliar, e o time jogou melhor, conquistou uma grande vitória, e um Palmeiras que está há muito tempo, assim, não é só o resultado, não está jogando bem, e de novo não jogou bem, quase fez um gol no... Beleza, eu acho que tem mérito também num chutão do Carlos Miguel, casquinha do Flaco Lopes, vem um outro em velocidade, tem mérito em fazer isso, e demérito, inclusive, do Fluminense de marcar. Só que não dá para ficar sendo uma das poucas coisas que funciona ofensivamente do seu time, né? E o Palmeiras, que o Edu acabou de citar, os jogadores que tem, né? O elenco é muito forte, tá jogando mal, né? Tá jogando mal, e além de tudo, consegue o resultado, como algumas vezes já conseguiu, mas dessa vez não consegue segurar, né? Que era também algo positivo desse time, né? De cabeça sempre, como é que é? O cabeça fria, coração quente, não? Cabeça fria, coração quente. Agora tá cabeça quente e coração tá frio. De conseguir resultados, às vezes, improváveis, porque psicologicamente um time que é muito forte, né? Raça, tal, segura, e não conseguiu segurar. Tomou 2 gols, assim, um atrás do outro, tomou uma virada com Cano, cara.
Nem o torcedor do Fluminense, que tem ele como ídolo, já estava esperando mais, participa de 2 gols, faz o gol da virada, enfim, mostrou, tem os dois lados, né? Força do Fluminense, claro, que trocou de técnico, estava com seu interino, o ídolo eterno Marcão, e o Abel, que está há muito tempo e está sofrendo muita pressão da torcida. E aí entra também aquela parte dos resultados, né? Que a gente tem que sempre levar para os dois lados, porque quando às vezes está jogando bem, mas o resultado não vem, a gente fala, não, tem que olhar também o desempenho. Mas às vezes você está tendo resultado, o desempenho não está tão bom assim. Eu acho que é isso que a torcida do Palmeiras está cobrando. E assim, tá difícil você não concordar com o torcedor do Palmeiras nessa, que o Palmeiras está mal. O Conrado falou sobre a repercussão dos resultados agora do meio de semana da Libertadores para Flamengo e para Cruzeiro. Agora, uma repercussão do Palmeiras cair para o Cerro Porteño não é comparável a nenhum dos outros dois caindo, cara, porque vai ser assim, um resultado muito ruim e muito inesperado do Palmeiras cair para o Cerro Porteño na quarta-feira que vem, o que pode acontecer. Lembrando que o Palmeiras empatou em 1-1 o primeiro jogo dentro de casa e vai agora resolver a sua vida fora de casa. Eu acho que o grande destaque, para mim eu tenho 2 destaques em relação a esse momento do Palmeiras, né? São 4 jogos sem vencer, o retorno da dupla Flaco Roque, que até agora não deu nenhum resultado dentro de campo, o time continua jogando mal e continua sem conseguir os seus resultados, e essa questão da cabeça, né? O Palmeiras sempre foi conhecido, cara, quando o Palmeiras fez o gol, aos 37, se não me engano, 38 do segundo tempo, o 2-1, eu falei, pô, beleza, o Palmeiras ganhou o jogo, acabou. Assim, pelo que a gente vê do Palmeiras nos últimos aí 4 anos com o Abel Ferreira, acabou o jogo. O Palmeiras vai conseguir cozinhar o jogo até acabar e beleza. Uma vitória do Palmeiras fora de casa, vitória importante contra o Fluminense que vinha mal. Mas o Palmeiras sofreu dessa virada da forma que foi contra um Fluminense que vinha numa draga danada, vinha demitindo técnico numa situação péssima, jogando muito mal. Cara, isso é muito representativo, de fato. Acho que é um momento realmente perigoso, ruim do Palmeiras, muito ruim do Palmeiras da temporada, um momento perigoso, porque é um momento decisivo da temporada, em que o Palmeiras está vendo o Flamengo se aproximar do Brasileiro, o Palmeiras pode ser eliminado de uma Libertadores de forma muito precoce para um time que é muito inferior, então é um momento bem delicado do Palmeiras. E só antes de passar para o Edu, que eu sei que quer falar também, você falou dos técnicos pressionados, a gente esqueceu de falar do Franklin Carvalho, né, do Botafogo, talvez seja o mais sim. pressionado, tá uma situação bem complicada. É verdade. A minha opinião do Palmeiras, ela é uma opinião que já vem há muito tempo. Ela já vem desde o ano passado. Que o pior trabalho, Abel. Que vocês ficam brincando que o Palmeiras disputa tudo. Esse é o pior tudo. Abel da era, Abel Ferreira. Gente, o Palmeiras joga um futebol paupérrimo pro elenco que tem há muito tempo. Mas ganha pontos. Mas disputa títulos. É verdade, porque às vezes ganha pontos até de uma maneira inesperada. Porque tem um elenco muito forte também, porque tem uma bola parada muito forte, porque tem alguns recursos que ainda funcionam e conseguem levar o time à frente. Mas o Palmeiras, de forma geral, joga um futebol muito pobre há algum tempo. Eu falo isso aqui desde o ano passado, vocês não me deixam mentir, né? A gente fez um programa sobre isso no final do ano, sobre a era Abel no Palmeiras, e na minha visão, praticamente nada mudou. Ainda no primeiro semestre, o time começou a dar algumas respostas até um pouco mais interessantes, de saída de bola, de alguma coisa, mas não se sustenta. Quando chega na reta decisiva, nos jogos mais decisivos, o Abel sempre volta para aquela forma de jogar que não agrada ninguém, nem o torcedor do Palmeiras. Os caras não aguentam mais ver o Palmeiras jogar da forma que joga. Eu já falei, a pior coisa para um torcedor do Palmeiras é ligar a TV, ver o jogo do Palmeiras, o jogo acabar e ele ter que ver o jogo do Flamengo para secar o Flamengo. Porque você pega o Flamengo jogando e pega o Palmeiras jogando, você fica assim, gente, não é possível que esses times estão competindo. Esses times não podem estar disputando a mesma coisa. Porque é um futebol muito mais interessante e agradável de assistir. E aí eu falei, não adianta ficar de resultadismo. Para mim, hoje, quem defende o trabalho do Abel é resultadista. Falei isso ano passado, Bruno Pet, para você, inclusive. Mas o Palmeiras disputa tudo. Não adianta, pega o desempenho, pega o jogo para ver. Não tem como você ter essa defesa. Mas ele chegou em mais uma final de Libertadores. Chegou, é verdade. Mas e o caminho até lá? E o desempenho até lá? E o processo até lá? Cara, é pobre, gente. O que o Palmeiras tem é pobre. Não, mas eu concordo. Eu pelo menos posso falar por mim. Eu nunca discordei disso. Inclusive, eu nunca fui
um grande entusiasta do trabalho do Abel Ferreira. É meio que assim, eu meio que aceito, né? Não, realmente, o cara dá os resultados, eu não gosto do estilo, mas ele ganha. O que eu posso fazer? Eu posso falar. Mas a minha questão é essa questão do pior, que a gente brincava, do pior, porque isso acontece todo ano. Eu acho, o que eu tô querendo dizer isso não é o novidade. pior, tá? O ano passado foi o pior. Tá? Aí, tá, mas é porque não pegou uma sequência. Se foi eliminado agora, daqui a pouco, de repente esse vai ser o pior. O que eu tô falando é que esse papo acontece várias vezes, todo ano. Ou seja, isso acontece com uma certa frequência, esse futebol um pouquinho abaixo do que é esperado. Desde que ele começou, e ele ganha dessa forma. Eu acho que essa que é a questão. Porque, de novo, realmente, eu trouxe o assunto, né? Eu concordo, para mim tá abaixo, tá jogando muito mal. Mas é líder do Campeonato Brasileiro, tá classificado na Copa do Brasil, que o Flamengo, por exemplo, tá fora, tá na Libertadores e pode passar, e tá num lado mais fraco, de repente vai bater final. Então, assim, é claro que é um resultadismo, mas assim, se for a forma que ele escolheu jogar, ele tá chegando, o que eu tô falando é que isso acontece todo ano. A brincadeira a mais que eu fazia ano passado era essa questão que, esse ano, para mim não é esse ano, quase todo ano é a mesma coisa. Claro que você vai ter diferença de um ano ou outro, você lembrava, não, na época do Danilo era melhor, tal, mas eu acho que assim, vai ter algumas nuances ali, mas o trabalho dele é parecido. É esse que é o trabalho dele. Eu acho que é isso que ele entrega. Claro que vai ter momentos piores, momentos melhores. De repente, agora ele já não está conseguindo extrair. E isso que você falou é muito forte. Inclusive, vale um corte aí. Eu gostei desse corte aí. Da pior coisa o palmeirense é assistir logo depois o Flamengo. E, cara, não tem como fugir disso, né? Porque os times vêm disputando tudo. São os times que estão com mais dinheiro, disputam, enfim, contratações, disputam os títulos, chegam nas finais. E eu acho que o próprio palmeirense, nesse eu acho que você não vai, a galera não vai te xingar, não. Eu acho que pelo menos o palmeirense ele vai concordar. Bom. A maioria, porque, pelo menos os sinceros, porque é isso que acontece mesmo. Ele vai lá ver o time dele, tá na liderança, mas aí ele vai ver alguns outros times, principalmente o Flamengo agora mais recente, e ver, dá para jogar mais. Por que não joga mais bola? Por que, Conrado, o Palmeiras não joga mais bola? Dá para jogar mais. Essa questão de liderança, aí eu também posso lembrar só dos últimos 2 anos. Já foi líder. Foi líder também em 2024, perdeu. Foi líder também em 2025, perdeu. E não ganhou título nos 2 últimos anos. Então, o que na verdade que importa é ser líder lá na 38ª rodada, meu amigo. Ser líder agora, agora o Flamengo já diminuiu. O Flamengo já se vencer o jogo que falta, é líder, tá? Isso já na matemática. Se vencer, é líder, empata em vitórias e vai passar no saldo de gols, porque, obviamente, para você vencer, você tem que... Mas não é confronto direto? Não. Não. É vitórias e saldo mesmo. E aí depois tem o confronto direto com o... Ainda tem um confronto direto com o Palmeiras. Enfim, claro, tá disputado. O Palmeiras está numa boa posição, mas a questão é como o Edu falou. Tá precisando melhorar o desenho para vencer jogos. Você pegar os últimos jogos do Palmeiras, vamos ver aqui. Contra o Fluminense. Ganhou do Coritiba e do... Vamos na ordem aí dos últimos. Agora, contra o Fluminense, jogou mal, tomou virada no final. Já estava ganhando sem fazer nada, jogou mal o jogo inteiro. Contra o Cerro Porteño, foi muito mal. Conseguiu ainda empatou. Contra o Internacional, em casa, 0-0 antes, foi mal também, podia ter perdido naquela bola do Vitinho que não chutou pro gol aberto. Contra o Fortaleza na volta, beleza, pode ter mudado o time porque fez 3-2, mas perdeu. Também não foi bem no último jogo da Copa do Brasil. Na ida fez 3-0, aí foi bem contra um time da 2ª divisão. Tô listando fatos, tá? Contra o Vitória, beleza, 4-0 foi bem, mas o Vitória teve 2 expulsos no primeiro tempo. Antes perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa 2-1. Ou seja, é uma sequência muito ruim. Aí ganhou do Curitiba, bem, lá depois no pós-Copa, teve uma vitória pela Chapecoense mais ou menos, 1-0, e aí depois, ou seja, é uma sequência pós-Copa de futebol ruim. Futebol esse da Chapecoense, ruim. Esse da futebol abaixo Copa, do que... Inclusive. Chapecoense foi antes da Copa. É verdade, foi da Copa. Não, e foi na Bacia das Almas. A Chapecoense perdeu um pênalti em 94, em 95. Foi antes da Copa. Então, esse pós-Copa, teve aí poucos jogos. Um Curitiba, um Palmeiras na 2ª divisão. O Palmeiras está jogando mal. Tá jogando mal e precisa melhorar. Conrado, você precisa entender também, você... Não você especificamente. Não você. Você vou geral. Entender. Me explica aí que eu vou entender. O Palmeiras tem um meio-campo com Marlon Freitas e Andrés Pereira. O Palmeiras tem um Arias. O Palmeiras tem um Alan. O Palmeiras tem o Maurício, tem o Flaco. Jogadores que gostam da bola. Os jogadores do Palmeiras querem ter a bola, querem jogar com a bola. São jogadores que têm recursos. Tecnicamente, são jogadores bons. Imagina você botar o Andrés Pereira no jogo para ele tocar 20 vezes na bola, gente.
O Andrés quer que a bola passe por ele, o Marlon Freitas quer que a bola passe por ele, para ele achar fatiada, para ele achar um passe longo, para ele quebrar uma linha. Eles querem ter isso. É quase um pedido de socorro. Gente, me dê a bola. Você falou aí da dupla de volantes, só para lembrar uma coisa que o Pet quer falar. Uma coisa que eu falo do Marlon Freitas desde o Botafogo, tá? E quando o Palmeiras, inclusive, contratou, eu não tinha achado uma grande contratação, mas eu acho que ele foi muito bem, principalmente com a bola, já deu vários lançamentos, assistências e tal. Enfim, eu acho que ele virou titular, eu errei nessa, eu achava que, de repente, ele não ia ter um grande impacto. Mas os palmeirenses já estão começando a perceber o que é o maior problema do Marlon Freitas, que eu falo desde o Botafogo. Ele deixa muitos espaços ali, ainda mais se eu for considerar ele como primeiro volante. Não tem muita pegada, às vezes ele marca fofo, vamos dizer assim, às vezes ele marca fofo. Eu acho que, de repente, tem a ver com o Abel Ferreira colocar 3 zagueiros de vez em quando. Eu acho que é um problema que o Abel precisa resolver no meio-campo do Palmeiras, neste momento, inclusive, que o time está jogando mal. Eu acho até difícil de resolver, porque quem pode ser ali o primeiro volante, né? Que eu acho que está faltando pegada nesse meio-campo do Palmeiras. Ou ele fazer um time de pressionar o tempo todo, ter a bola o tempo todo, que é isso que você está falando, isso pode ajudar. Mas aí, para correr para trás, eu acho que falta Andrés Pereira, que já foi 10 na carreira, e Marlon Freitas sendo seus 2 meio-campistas ali na frente da zaga, eu acho que falta pegada. O grande detalhe para mim é o que eu vou falar, conversa um pouco com o Conrado acabou de falar. É que normalmente em agosto, nos últimos anos, aí, em toda a passagem do Abel Ferreira no Palmeiras, normalmente ali em agosto, ele já tinha conseguido encontrar a virada de chave, porque quase todo ano o Palmeiras mudava a forma de jogar no meio do ano e o time engrenava, começava a jogar um pouco melhor e conseguia disputar os títulos. Quase todos os anos isso aconteceu no trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Esse ano, a gente está no dia 17 de agosto, o Palmeiras está às vésperas de jogar o jogo da volta de uma Libertadores que pode ser eliminado, e o Abel ainda não encontrou essa virada de chave, ainda não encontrou como encaixar o time. O Edu já bateu aqui várias vezes no Palmeiras, que joga com 3 zagueiros, tendo que improvisar o Emiliano Martínez para poder funcionar com esses 3 zagueiros. Contra o Fluminense ele não jogou, ele mudou. E o Palmeiras continuou jogando mal. Então, assim, o meu ponto é, o Abel ainda não conseguiu encontrar o que vai resolver. Vai ser colocar um volante ali um pouco mais pegador para tentar ajudar o Marlon Freitas e o Andreas? Vai ser jogar com 3 zagueiros? Pois é, então, assim... O tem meu o Emiliano Martínez. Tem o problema no falar. Mas é um problema assim, no elenco, cara, do Palmeiras. Pois é, mas o meu ponto é, o Abel ainda não resolveu o problema. E normalmente, em agosto, ele já tinha resolvido. Ele já tinha encontrado a forma que ia fazer o time encaixar, ia fazer o time, se não ser campeão, competir, que é o que ele sempre fez. O Palmeiras chegou em agosto e não tem essa solução. Então, por esse aspecto, Edu, talvez seja o pior ano do trabalho da Abel Ferreira. E não é, que ano passado jogava ainda pior. A gente vai precisar de ver a sequência. Ainda não é. Vem cá, já temos 1h12. Tem que escolher o que a gente vai falar aqui. Cadê o Canedo? Canedo não apareceu, isso que eu ia falar. O Fluminense ganhou e a gente não viu o Você falou que ele é correspondente que não aparece, não é correspondente, amigo. Tá tirando férias. O Canedo tá na Argentina, tá em Mendoza, e ele mandou pra gente um vídeo falando o clima de lá e expectativas dele sobre o confronto do Fluminense contra o Independente Rivadavia. Vamos assistir. Eu nunca fiz isso aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar. Clima, alguma coisa, carioca não sabe jogar no frio, já era. Esquece, já perdemos. Não tem como. Mas o jogo de sábado pelo menos renovou alguma esperança pra gente. Atuação muito boa do Fluminense. Eu sei que vocês vão também falar mal do Palmeiras, mas o Fluminense ainda mostrou algo que não vinha mostrando nos últimos jogos, né? Aquela força dentro do jogo de brio, de conseguir uma virada depois dos 38 do segundo tempo. E já vinha buscando gol, já vinha merecendo mais antes. Então é uma atuação que deixa impressões super positivas para o Fluminense. Foi basicamente o que eu consegui ver da rodada. De graça. Cara, vocês vão me pagar se vocês pedirem esse vídeo, hein? Foi basicamente o que eu consegui assistir da rodada. Soube também que o Vasco está em situação calamitosa na tabela. Tomou um 3-0 do Santos. Mas sobre Flu é isso. Eu aqui hoje, como torcedor, esperanças renovadíssimas. Não dá, tá muito frio. Rapaziada, só sei que vai ser gol do Kevin Serna da classificação, tá bom? Mudança de ares, né? Isso aconteceu aí pra todo mundo. Mudança de áreas. Isso foi bom também. Valeu. Preciso me abrigar aqui, vou morrer. Valeu.
Força, guerreiro. Podia ter gravado dentro daqui. do lugar, tomando um café. Exato, Porra. exato. Precisava Ele gravar no precisava- meio da rua, no Exato. vento, batendo. É que eu acho que ele Ele quis não provar precisava que ele sofrer. está na Argentina. Entendeu? Ele não, tem que gravar da rua. Mas Eu gostei obrigado, que o Canedo. Canedinho conhece a gente muito bem, né? Eu sei que vocês vão falar mal do Palmeiras logo depois de vir a Isso. chuva de críticas ao Palmeiras e ao Abel. O Fluminense, pra você ver como é que o futebol é engraçado, né, Pet? Você falou da montanha-russa do futebol, né? Canedo aqui semana passada falou que não tinha esperança na temporada. E ele agora falou de renovar a esperança no final de semana. Então, assim, o que uma vitória, grande vitória, né? O que uma vitória grande não faz na cabeça do torcedor, né? Gol de Eu queria Serna entender. ainda. Eu queria entender por que o gol do Serna. Porque quem virou o jogo contra o Palmeiras foi o Cano, meu amigo. Por que gol do Serna? Tem alguma mágica aí? É mística, que ele tá acreditando. Vem cá, pra gente fechar, acho que a gente tem mais 10 minutinhos, Pet, é isso? No máximo? O que vocês acham? Ou 15. o Galo acho que merece a gente falar também. Tem o Vasco e Santos, né? Que foi um confronto ali de trás. O que vocês preferem? O Edu falou que queria falar um pouquinho do Galo, que a gente pode tentar falar dos dois. Eu vou passar rápido sobre o Atlético Mineiro. É que o Galo, ele tá passando meio batido na temporada, né? O Galo meio que joga e meio que fica ali no meio da tabela e vai avançando ali. Vou até abrir a tabela aqui enquanto você fala isso. O Galo ele tá ali na meiuca, aí tem jogo que ganha aqui, perde ali. O trabalho do Barba ainda tava nessa, né? Não tá engatando, enfim. Mas a gente piscou o olho aqui e o Atlético Mineiro não perde desde maio. Tudo bem, tivemos a pausa para a Copa do Mundo, que ajuda nessa conta. Mas também vem de 9 jogos sem derrota. E dentro desses 9 jogos, você tem a classificação na Copa do Brasil, tudo bem também. Não fez um grande confronto contra o Juventude, não fez. Mas avançou. Vai pegar o Cruzeiro agora nas quartas de final. Ganhou o primeiro jogo contra o Bragantino na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, ontem, uma grande vitória. O Atlético jogou muito bem. E o Atlético Ganhou do Palmeiras antes também, né? Ganhou do Palmeiras fora de casa, ontem 3-0 em cima do Grêmio, e o Atlético também está se reforçando bem. Contratou o Kevin Castanho, jogador que era do River Plate, eu acompanhei muito no Campeonato Russo há 2 temporadas, bom jogador, ontem sustentou muito bem, um golaço, o terceiro gol do Atlético Mineiro, saída de bola desde lá de trás, um golaço do Atlético Mineiro, o gol do Coelho. Essa frase é brincadeira, que eu acompanhei muito no Campeonato Russo, Kevin Castanho. Contratou o Fred agora, que estava no Fenerbahçe, excelente contratação, certamente vai subir o time do Atlético Mineiro de nível. Então, cara, é um Atlético Mineiro que tá ali na temporada, né, meio passando batido, mas começa a dar uma resposta bem interessante sobre o comando do Barba. São 9 jogos sem perder, boas vitórias nesse meio do caminho e que tem tudo para manter essa sequência com os reforços que chegaram. E tá fazendo uma renovação importante no Galo, que eu acho que até de atitude. Você for lembrar lá atrás, né, o torcedor do Galo com certeza vai lembrar, não sei se vocês lembram, entrevistas duras do Eduardo Domingues, inclusive teve uma que ele falou mais ou menos assim, é o técnico de novo? Tipo, vai me mandar embora também? Porque já foi um monte de técnico aqui, basicamente, vocês não estão jogando nada, meu amigo, dando um recado direto para os jogadores, é toda hora o técnico, quanto custa cada um desse elenco aqui, né? Ele não falou essas palavras que eu estou usando, mas a ideia foi essa. E aí eu acho que um Galo como time, torcida, eu acho que diretoria, eu acho que ele ganhou moral ali, deram essa confiança para ele fazer esse trabalho, de deixar... Cara, o Dudu é bom, ninguém nem lembra do Dudu, por exemplo, já entrou algumas vezes, às vezes ele é titular, mas assim, o Bernard entra, agora está sendo importante, mas ele está colocando o time do jeito dele, você falando esse passar batido, mais ou menos, eu acho que isso até está sendo importante, que ele está fazendo um pouco com calma, né? Acho que a própria torcida, todo mundo meio que aceitou, o Galo não está tão bem esse ano, o Galo tá mal, então ele está fazendo aos poucos e está achando ali o time dele, cara, colocando jogadores mais jovens, falei do Dudu, às vezes o Dudu joga outro, mas enfim, ele está conseguindo fazer melhorar, né? Eu acho que essa postura do Galo tem sido importante. Até onde vai esse trabalho? Obviamente a gente não consegue dizer que, mas enfim, 9 jogos sem vencer, como você disse, né, e com resultados importantes, eu acho que é bom de se destacar, né? É bom momento que está vivendo o Galo. Meus 2 centavos sobre o Galo talvez tenha sido o time que mais se reforçou, em termos de quantidade até, nesse meio de temporada. O Edu citou alguns dos jogadores que chegaram, acho que talvez tenha sido o jogador que mais mudou o elenco, né? Saíram alguns também, né? O Hulk, por exemplo, saiu, era entre aspas, um problema pro time. Faz parte disso que eu tô falando. Então, a saída do Hulk.
Pois é, então muitas mudanças no elenco do Atlético, e realmente não vinha muito bem, o elenco tá mudando bastante, acho que o Barba já teve bons momentos já com o Atlético em algumas situações, ele me parece eu tô falando porque ele chegou recentemente ao futebol brasileiro, a gente não acompanhava, eu pelo menos não acompanhava tanto o trabalho dele em outros lugares, mas parece um bom técnico, um cara que tem boas ideias, tem maneira de pensar futebol interessante, e que com essa mudança, né, de elenco que o Atlético tá passando, por essa reformulação, acho que o Atlético tem crescido de fato. E o Renan Lodge jogando muito bem, tá? Jogando bem, Pô, ótima lateral. Você pega os melhores momentos, das primeiras 3 jogadas, é o Renan Lodge aparecendo nas costas do lateral, pisando na área, entrando, finalizando de cabeça. O Lodge tem aquele gráfico de jogadores que mais tiveram ações em determinada zona do campo, né? Quando tá ali no meio espaço da esquerda, cara, na parte ofensiva, o Lodge domina. Ele e o Bernabé, né, que depois virou até meia no Inter, ponta, meia lá no Inter. Mas o Lodge, ele tá tendo uma temporada muito boa, cara. Inclusive, é um jogador que ainda pode render para a seleção brasileira, 28 anos, foi convocado. Exato, não é de se jogar fora um jogador como o Renan Lodge. Independente se ele volte ou não para a seleção brasileira, mostra que o Atlético tem um baita lateral, independente de se ele vai ser convocado ou não, tem um cara de altíssimo nível. E do outro lado, só para a gente não deixar passar batida, né? O Grêmio que tá arrebentado, né? Esse golaço aí do Galo, se a gente olhar pelo lado do Galo, foi linda a saída de bola. Se a gente olhar o Grêmio pressionando na parte de cima, foi um desastre, né? Time aberto toda hora, tomando contra-ataque, podia ter tomado mais. 3-0 ficou de bom tamanho pro Grêmio. Então, já o trabalho do Luiz Castro tá muito ruim. E tá até surpreendendo, né? Ele não ser demitido ainda, né? Nessa que a gente fala, de dar tempo. Dizem que a multa é muito alta, Conrado. Pode ter a ver com isso. Ele não é bobo, né? Já amarrou assim, mas enfim, é um time que não tá jogando nada, né? O Grêmio tá despencando na tabela e é mais um que fica preocupado, como a gente já trouxe aqui. Se o Inter vencer hoje, passa o Grêmio na tabela, vai ser o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. Realmente tá ao contrário, tá o oposto do Galo, né? Tá despencando o Grêmio. Não tivesse jogado bola em algum momento na temporada, mas tá piorando, não sei como. O Grêmio é aquele time que ele não tem nada, né? Não tem nada. A gente vai falar aqui, o que aqui? A gente vai falar o que do Grêmio aqui? Não, porque o Grêmio Carlos tem Vinícius isso aqui fazendo que é gol. interessante. É o que tem. O Grêmio tem esse ponto. Mas nem isso ele tem feito mais. Cadê os gols do Carlos Vinícius? Até isso meio que parou, né? Quem tem feito é o Pavão. O Pavão tem feito gol de falta, mas assim, é um Grêmio que não tem nada, né, cara? A verdade é essa. A gente não tem nada interessante para destacar do Grêmio aqui. Vai ganhar um jogo aqui, como ganhou de São Paulo semana passada, vai perder um jogo aqui, vai ser eliminado da Sul-Americana, como foi, avançou na Copa do Brasil ganhando do Mirassol, com gol de falta. Mas você não tem nada de interessante para falar do Grêmio, a verdade é essa. Interessante, eu achei os Vasco e Santos. Teve toda a polêmica lá do Thiago Mendes. Eu já vou falar sobre isso, que eu acho. Eu tenho uma opinião impopular também, tá? Do Vasco e Santos. Eu vou falar. Eu acho que o cara aperta a mão se ele quiser, o problema é dele. Isso aí é treta de jogador, que não é. Assim, aí cada um faz o que quiser. Mas eu acho que, assim, é bom a gente lembrar, tá? Vamos fazer aqui a historinha. Ele já se conhece desde o Campeonato Francês, lá jogando no Campeonato Francês, deu uma tesoura por trás, o Thiago Mendes no Neymar, e o Neymar lesionou o tornozelo. Aquelas entradas que, assim, não tem nem... Acho que vai ser unanimidade, quem olhar e falar, caralho, que entrada dura, foi maldoso ali. Foi a tesoura, pegou o tornozelo. Então ele já tem isso desde lá, depois quando veio jogar aqui, o Neymar falou que ele ia quebrar ele de novo, aí o Neymar também provoca, o Neymar deu entrevista lá no microfone da Globo falando que ele é um otário, bababá, enfim, os caras não se gostam. Então, isso aí acontece. Só que assim, quando você vê a imagem, o Neymar, o cara poderia ter assim, cara, eu nem sei se ele vai pegar na minha mão, vou passar direto, né? Cada um passa direto. Mas não, o Neymar faz assim, tipo assim, pô, vamos só apertar a mão aí. E ele ignora, né? Então isso pega, principalmente depois que vem o 3-0. Mas para mim, ele faz o que ele quiser, o Thiago Mendes. Isso aí é do jogo, você acha legal? Não, se fosse eu teria apertado a mão do Neymar, inclusive nem teria lavado mais, né? Mas aí todo mundo lembrou, inclusive, a fala do Ronaldinho Gaúcho, né? Dando a entrevista, falando que os ruins são tudo marrento, os que jogam bola são tudo gente boa. Todo mundo ficou lembrando um pouquinho dessa frase. Mas dito isso, não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre esse aperto de mão, ou para vocês não interessa? Pode seguir. Eu queria falar, eu acho. Não, pouco me importa. Pouco me importa se o Thiago Mendes cumprimentou. Eu achei engraçado, eu acho divertido pro futebol ter essas coisas assim. Aí quando perde, se ele ganha, ia estar todo mundo zoando o Neymar, quando o Santos que ganhou, tá todo mundo zoando ele. Eu acho que isso faz nada demais, não cometeu nenhum crime, não xingou ninguém, acho que é tranquilo também.
Mas sim, se eu fosse ele, eu teria apertado a mão do Neymar. Mas o Santos, cara, não estava tão bem no primeiro tempo, mas conseguiu o resultado. Que eu acho que isso mostra. Eu sinto que às vezes o Vasco, e assim, vou falar algo difícil aqui, tomara que eu não seja xingado, mas eu sinto que às vezes a comunidade vascaína, que aí engloba tudo, tá? Não só a torcida, é um pouco emocionada às vezes. Eu entendo, o time já ganhou de tudo, às vezes não tá bem, quando ganha, do nada, o zagueiro é o melhor, o lateral é o melhor, o volante é o melhor, não sei o que é o melhor, e agora o que eu vou entrar, o técnico do nada chegou, já é o melhor de todos, faz tudo certo. Eu entendo você ver alguma melhora, mas aí eu entro um pouquinho do que às vezes a gente já debate aqui, né? Só porque o cara às vezes não é brasileiro, só porque é estrangeiro. Esse começo, né? Qual o nome dele mesmo? Fugiu, deu branco. Pedro Emanuel. O do Pedro Emanuel. É melhor do que o começo do Renato Gaúcho? Eu não acho. Eu entendo quem... não, teve virada e tal, mas enfim. Aí, agora foi lá e tomou 3-0 do Santos, dentro de casa. Eu acho que é o problema que eu já falei quando saiu o Fernando Diniz, onde eu quero chegar. Quando saiu o Fernando Diniz, quando chegou o Renato Gaúcho e quando saiu o Renato Gaúcho. Falei a mesma coisa. Que eu acho que agora, como eu disse, a comunidade vascaína, acho que está entendendo de fato, não que não entendesse completamente, mas quer dar um peso muito grande ao treinador. Eu não estou falando que o Pedro Emanuel é ruim, não, tá? Nem estou falando que ele não fez um bom início. Acho que ele fez, tá? Como também acho que o Renato Gaúcho fez um bom início. O que eu estou falando o problema do Vasco é elenco. Sempre foi esse problema do Vasco. Agora, depois de 3 técnicos com o Renato Gaúcho, não tinha esse problema. Não tinha o problema do gol? É o mesmo problema. Quando tinha o Fernando Diniz, era o técnico, também não tinha esse problema. É problema de elenco, que lá atrás o Pedrinho falou que lá no ano passado, tá? Antes de algumas contratações, que estava entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Este é o problema do Vasco. E às vezes é o que eu falo, da gente superestimar a importância do treinador, que é importante, é muito importante. Então, às vezes tem um começo bom, mas agora toma 3-0, você está lá na parte de baixo, é difícil jogar lá embaixo, é difícil você estar pontuando e jogando mal como o Vasco, isso pressiona os jogadores. O futebol não é só a prancheta, e passa longe disso, inclusive. A prancheta é uma parte do futebol, não é só isso, até porque o outro técnico lá também tem prancheta. Então, é difícil. O problema do Vasco é técnico. É o principal problema do Vasco. Claro que a tática também é técnico, não no sentido de treinador. Técnico no sentido da técnica. É qualidade técnica. Obrigado, Edu. O problema é de qualidade técnica. Porque você vai, cria jogada e o cara isola. Vai, papapá, e o cara vai cabecear para fora. E aí, o que eu falo da empolgação. Teve uma hora ali, e aí... Se quiser voltar atrás, vocês lembram, se quiser debater. Pediram o Rojas no lugar do Coutinho. Pediram, cara. Acharam que o Rojas joga muita bola. Por causa que ele entrou no segundo tempo, deu uns 2 passes lá, e o Rojas, é o 10. Pá. E aí, o Coutinho, eu acho que ele poderia ter ficado, não quero nem entrar nisso, se ele poderia ou não, mas assim, meio que pediram pro Coutinho sair praticamente. Pediram o Coutinho no banco do Rojas. E você tá vendo o Rojas aí. Essas empolgações momentâneas que eu acho que às vezes atrapalham o Vasco. Às vezes atrapalha o Vasco da Gama. É muita gente boa em um jogo. E aí, do nada, o cara não presta para nada. No final das contas, o Vasco está lá embaixo porque o elenco é fraco. O elenco do Vasco é fraco. Então, não adianta botar tanto peso assim no técnico. Eu acho que agora a comunidade vascaína está começando a entender isso. Assim, o que me surpreendeu nessa derrota do Vasco, né, por 3-0 pro Santos foi o número de gols, né? Porque um dos méritos que vinham batendo muito no Pedro Emanuel, batendo que eu digo de falar muito, não de criticar, de elogiar, inclusive, é que o Vasco vinha sofrendo menos gols, vinha sofrendo menos defensivamente. O Vasco chegou para o jogo contra o Santos, nos 8 jogos com o Pedro Emanuel, tendo em 5 deles não sofrido gol. Pô, você não sofreu gol em 5 de 8 jogos é um número considerável, é um número importante. E aí você chega e toma de 3-0 em casa contra o Santos. Assim, se você olha para o que foi o jogo, Vasco e Santos, o resultado, eu acho até... Eu não gosto muito dessa frase, mas ele dá pra gente usar nesse aspecto. Foi um resultado até meio mentiroso, porque o Vasco teve a oportunidade. O Vasco botou bola na trave, cara. O Vasco teve chances cara a cara com o goleiro que desperdiçou. E aí cai nisso que o Conrado falou. Cara, qualidade técnica, meu amigo. Você chega na cara do gol, o cara perde o gol, você vai fazer o quê? Que marca dá pra fazer? Mas o Vasco realmente desperdiçou muitas oportunidades e acabou levando depois um gol e aí desandou, né? Teve o Léo Jardim, né? Que muito se elogia em vários momentos. Foi muito mal no jogo, falhou em 2 gols, assim, de forma
feia, espalmando a bola pro meio da área. Uma ele espalma, a bola bate na hora e faz o gol, e outra ele espalma no pé do jogador do Santos que acaba fazendo gol. Então tem esse destaque negativo também do seu goleiro, que durante muito tempo, em vários jogos, foi a força defensiva do Vasco, né? Era um sistema defensivo que não funcionava e um goleiro que pegava muito, que ajudava muito. Nesse jogo foi o contrário. Foi um sistema defensivo que tem melhorado, né, com o Pedro Emanuel, mas que teve no seu goleiro um cara que falhou em 2 dos 3 E o primeiro gols. gol foi uma falha coletiva também, né? Uma falha ridícula. O não, Gabigol sai na cara do gol. Então foram 3 jogos, 3 gols que a defesa deu de bandeja pro Santos. Sim, sim. É que assim, foi o que eu falei. Eu concordo que havia uma evolução no sistema defensivo do Vasco. E aí, nesse jogo, meio que isso ruiu. Mas eu também concordo com o Conrado quando ele diz que há muitos exageros em relação a quase tudo que se fala do Vasco. E esse jogo contra o Santos é digamos, um choque de realidade, né? Pro Vascaíno, que a briga do Vasco lá embaixo, não tem muito como fugir. O Vasco contratou, né? 2 deles, inclusive, tiveram minutagem nesse jogo contra o Santos. O Colídio foi titular. O Sousa acabou entrando no lugar de um Jair que sai lesionado, que é uma péssima notícia pro Vasco, né? O Jair tinha voltado bem de lesão e agora tem uma nova lesão. Ficar de olho para ver quanto tempo ele vai ficar fora. Mas é um choque de realidade pro Vasco que, enfim, ver o que o Vasco vai conseguir retirar. Se vai conseguir voltar aquele bom momento de sofrer menos, ter um sistema defensivo mais sólido, ou se vai voltar a ser um time que sofre muitos gols. Antes de falar do jogo especificamente, esse Já bom tá momento acabando, do Vasco, meu amigo. esse bom momento. Eu tava respeitando a fala dos amigos, né? Agora eu vou falar. Esse bom momento do Vasco é um bom momento de um jogo, né? Assim, bom momento que eu digo é a classificação contra o Fluminense, porque no Brasileiro o Vasco não ganha 7 jogos. Desde o dia 10 de maio, contra o Atlético Paranaense, o Vasco não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então, é uma sequência péssima no Campeonato Brasileiro. Agora, eu vejo uma evolução, sim, do Vasco com o Pedro Emanuel. O Renato perguntou, né? Você acha que o início é melhor do que o do Renato Gaúcho? Em termos de resultados, pode até não ser. Até porque o Renato começou com vitória contra o Palmeiras, enfrentou contra o Fluminense, mais difícil e tal. Mas eu vejo um Vasco... Aquele Fluminense era mais difícil que o Fluminense de agora. Tudo bem, mas eu vejo um Vasco mais organizado, sim, principalmente no sistema defensivo. É um Vasco que, para mim, sabe mais o que fazer dentro de campo. Mas tem pecado muito, de fato, nessa qualidade individual. E aí a gente vai lembrar aqui de vários lances de outros jogos, por exemplo, contra o Mirassol, aquele contra-ataque, vários contra-ataques contra o Mirassol que não resultaram em nem finalização por uma questão técnica dos atletas. O Adson perdeu o contra-ataque, o Spinelli perdeu o contra-ataque, o Ramon Henrique perdeu o contra-ataque, todo mundo perdeu o contra-ataque naquele jogo, um jogo que o Vasco sai com empate. O Vasco contra o Bahia tem 2 gols anulados, por uma questão de impedimento. Às vezes um posicionamento melhor, às vezes um comportamento um pouco melhor dos seus atletas, também não consegue vitória. E ontem o Vasco não fazia um jogo ruim e, na minha visão, o Vasco jogava melhor que o Santos. Até os 70 minutos, aos 68, lá que foi o gol do Gabigol, o Vasco fazia um jogo melhor do que o do Santos. Inclusive, explorando bem a marcação individual do Santos. O Vasco teve várias subidas pelo lado direito nas costas do Barreal, com o Paulo Henrique, com o Andrés Gomes por lá. Na minha visão, o Vasco fazia um jogo melhor que o do Santos. Agora, esbarrou, que o Robert Renan furou um gol dentro da pequena área, esbarrou na trave, esbarrou que o Tietchan perdeu outro gol, quase na pequena da área, de frente pro gol e chutou por cima. Esbarra. E não é um sistema, apesar de ter uma melhora, e eu acho que há uma melhora, independentemente do jogo de ontem, eu acho que há uma melhora nessa parte defensiva, Pet. Esbarra também nessa questão individual. Porque o Santos também teve as suas oportunidades, né? O Gabigol perdeu um gol logo no começo do jogo, que o Santos praticamente não estava atacando, conseguiu uma espetada no Gabigol e o Gabigol perdeu de direita. Só que o Gabigol você pode dar uma chance para ele, geralmente. A segunda você não pode dar. E aí o Vasco deu outra no segundo tempo e ele fez, na canhota. E contou com as falhas do Léo Jardim. O Vasco estava melhor posicionado em campo, até na Globo, acho que era o Ricardinho e o Roger, né? Tava falando sobre isso, eu concordei com eles. O Vasco estava melhor posicionado, estava mais com a bola. Quando você via, o Vasco foi melhor no primeiro tempo? Foi, mas as 2 melhores chances do jogo foram do Santos. E já inclusive o gol do Gabigol, né? A chance que ele perde no primeiro tempo e no segundo, são jogadas idênticas, praticamente idênticas. O Vasco dá algum mole, a bola vai no meio, o cara dá de cabeça, o Gabigol sai na cara do gol. Só que ele saiu com a direita e ele errou, chutou de forma terrível, e na outra cai na canhota, ele chuta perfeito no pé da trave. E teve também, né, uma bola foi na trave também, do Santos, enfim, foi uma bola que passou muito perto, agora deu branco. Mas as 2 melhores chances do primeiro tempo
foram do Santos. Isso já mostra esses problemas defensivos individuais. O que eu estou querendo dizer, e de novo, né, até repetindo, não é que eu não estou vendo melhor, claro que teve melhor com o Pedro Emanuel. O que eu estou falando é que os outros técnicos também passaram com isso, os caras erravam também lá. É isso que eu estou falando. Não, claro, e o maior problema tá ali, né? O maior problema tá claro. O Jair nem estava disponível, né? O Jair voltou agora. Então, isso de botar 3 volantes, que também ajuda a melhorar o sistema defensivo, foi o Renato Gaúcho fez isso lá também. A primeira coisa que ele fez, ele botou 3 volantes. Isso ajudou. O que eu tô falando é que aí o Renato Gaúcho era terrível. Eu não tô falando, você pode não gostar do Renato Gaúcho, você pode preferir o Pedro Emanuel. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que o técnico não era o maior problema do Vasco e continua não sendo. Eu tô até defendendo o Pedro Emanuel. De repente, daqui para frente, vai começar a perder, vão querer botar a culpa nele de novo. Porque é isso, o Fernando Diniz era impossível, tudo, ele tá acabando com o Vasco, o Fernando Diniz é o pior da história, ai, não serve, aí veio o Renato Gaúcho, tá vendo? Olha aí como o Renato Gaúcho já mudou tudo, ganhou de virada, ganhou desse, ganhou daqui, tá vendo como o Renato, era o Fernando Diniz o problema, aí depois o problema era o Renato Gaúcho de novo, não presta, esse cara não pode nem ser síndico, como é que pode, só quer saber de praia, aí vem Pedro Emanuel, aí tem alguns bons resultados, aí tá vendo, agora o Vasco tem técnico, olha a diferença do Vasco ter técnico, e aí toma 3 do Santos, é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Santos é vice, o Vasco é vice-lanterna. E a sequência é duríssima, tá? A sequência é duríssima. É Palmeiras. A sequência do Vasco é Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, tá? Você pegar a Chapecoense, todo mundo já sabe que já caiu, tá lá embaixo com 11 pontos, é como se o Vasco fosse o lanterna da competição. Claro que tá todo mundo muito embolado, você ganha ali, você pode subir, mas enfim, é a dificuldade. O Vasco foi lá, contratou 2 jogadores, já jogaram, não. O Colide já foi titular, já tem gente odiando o Colide. Eu acho até que ele deu uma boa sequência, é um cara de jogar de dupla de ataque, eu já vi isso desde o River, se ele aproximar de alguém ali, mas o Brenner já machucou, o Spinelli, que já tinha empolgado com ele em alguma época, já viram que não é isso tudo. Enfim, aí o Sousa, né, já era muito bom, agora já estão vendo que de repente não sei se presta tanto, por um jogo, claro que não dá para ver, mas só mostra que em um jogo, o cara acabaram de chegar, já botou para jogar, porque o elenco tem dificuldades, cara, o elenco tem dificuldades, e continua tendo, principalmente na frente, a dificuldade de fazer gol. É isso, vamos encerrar? Vamos? Valeu, Pet, o Pet tá com horário e todos nós, galera, a gente é muito legal, ninguém fica enchendo o saco pedindo like, você já percebeu? Foi só no começo e no final, chegou até aqui, não custa nada, deixa aquele joinha pra gente, manda aí no grupo dos amigos, se inscreva no canal, muito obrigado, em breve a gente vai estar fazendo live de verdade, lendo os comentários e falando com a galera, inclusive deixa aí seus comentários sobre o vídeo que a gente responde, troca essa ideia, mesmo não sendo ao vivo, beleza? Valeu, galera, Edu, Pet, um abraço, um prazer. Semana de Libertadores, voltamos na quinta, 2 horas. Tá? Exatamente. Só para avisar. Quinta-feira estamos aí. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Tamo junto.